Manhã de tarde ele esteve no Alvorada. Quer dizer, se o senhor lembrasse agora, ele esteve lá e conversou comigo sobre tal coisa. Jamais discutiria um assunto desse com ninguém. Não lembro o que conversou. A maioria que ia lá, ia querer apoio de saúde, lá para dar um apoio moral. Estamos juntos, vamos sair dessa, vamos voltar. A maioria ia sair, tratar desse assunto. Você não pode falar em fazer algo grave, como sou acusado, perdendo eleições. Quando se fala estado de sítio e defesa, você tem que, além de convocar os conselhos, você pode ver, nem o presidente da Câmara, nem do Senado foram convocados, que é o primeiro passo para isso aí. E você tem que apresentar uma exposição de motivos, depois mandar a proposta, né, para o Congresso. E isso foi conhecido como minuta de golpe. O que Alexandre de Moraes acabou de nos responder? Que não tem minuta de golpe. Para você condenado agora sem minuta de golpe, o que fizeram com o ministro antes da Justiça, algo terrível. Acharam um pedaço de papel na casa dele, seria uma proposta de estado de defesa, que se eu fosse instrutor de direito constitucional, apesar de não ser, né, eu daria 0 para aquele aluno. Ele, assim como eu, em viagem pelo Brasil, era comuníssimo. O pessoal me enchia de papel, pedido de emprego, sugestões. Olha, presidente, eu não vi os autos, evidentemente, mas vi o depoimento dos comandantes militares, né? O Freire Gomes, o Batista Júnior, eles, no depoimento, disseram que o senhor expôs a eles um decreto, uma minuta, e pediu a eles que avalizassem aquilo. Eles se recusaram a avalizar. Então, isso consta dos autos, né? O que eu quero é o seguinte, eu quero ter acesso a isso. Por quê? Mas o senhor exibiu havendo uma minuta de defesa do sítio, se fosse feito por mim, se eu tivesse aqui essência, isso é algo realmente contundente. Agora, o que eu preciso? Ter acesso a isso. Mas os comandantes mentiram, então? Não. Não estou dizendo que eles mentiram de jeito nenhum. Uhum. A minha conversa com os comandantes sempre foi pacífica, nunca até num espírito de eu sou presidente e você é comandante. Mas havia um documento, o senhor expôs um documento a eles? O documento nunca existiu porque não estava assinado por ninguém. Foi conversado sobre sítio e defesa. Mas havia essa minuta. Daí apareceu a história da minuta. Uhum. Eu quero ter acesso à minuta para poder me defender. Como no punhal verde e amarelo, eu te mostrei aqui agora. O general Mara, para me entender, tem algo para falar sobre isso aí. Isso aqui pode ser um roteiro de uma novela, de um filme, algo qualquer. Agora, por que a PF não ouviu o João Mário até hoje? Por ocasião da defesa, o advogado dele, aqui que eu tive presente lá, o advogado falou que isso é dele e não mostrou para ninguém. Então, mas o general Braga Neto, que foi o seu vice em 2022, ele também está preso desde dezembro por obstrução de justiça também relacionado a essa questão do punhal verde e amarelo, porque tinha também ali um plano, né, que ele poderia dar o golpe do golpe, né, tem essa questão também. Copa 22 aí. Enfim, em relação à situação do Braga Neto, o senhor falou aí que 10% ficam na sua confiança. Queria saber, Braga Neto e Cid saíram desse ciclo de confiança também, levando em consideração que Cid... Vamos por parte aí. Tá bom, vamos falar primeiro do Braga Neto. O Braga Neto é uma pessoa que eu me apaixonei por ele. Eu conheci quando era deputado federal, ele comandando lá o Rio de Janeiro. Tá? Depois ele teve lá numa situação, ser interventor do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho. É uma pessoa fantástica, tanto é que foi escolhido, né, para ser o meu vice. Agora, essa questão de Copa 22 seria o golpe do golpe. É a mesma coisa. No computador de quem você achou aquilo, no caso, eu acho que foi o Mário Fernandes também, ele tinha que ser ouvido, não foi ouvido até hoje. E fico valendo essas narrativas para dizer, tá vendo, ele tinha um plano para me matar. O Bolsonaro aqui é seu. Desculpa o nosso prezado PGR Gonê, baseado no que eu não sei. Na presidência ali, José, trabalham umas 500 pessoas ali. Eu vou chutar que deve ter umas 100 impressoras ali. Eu não sei o que acontece com cada impressora. É muito curioso, né, presidente? Porque nós estamos falando de um general, tanto não é um qualquer, e era um general palaciano. Ele estava ali, era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, né? E ele admitiu, a defesa dele admitiu, fiz esse plano aí, esse plano estava no meu computador, mas não exibi para ninguém. É muito interessante que alguém elabore um plano como esse, ainda que não tenha exibido para ninguém, mas
Parece, é como o senhor disse, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Você leu o plano, Josias? Não, é coisa de quem tem minhoca na cabeça. Você fazer um plano desse para não ser utilizado. Alguém, não vou dizer que foi ele que fez, estava no computador dele, alguém sonhando. Você pode ver. Agora, é um homem que estava lá nomeado, escolhido pelo senhor, é um general, não é um qualquer, né? O Mário. Eu não sabia que era o executivo da maioria dos ministros. Não tem condições de saber. Mas é o número 2, né? Não, o Ramos eu sei quem era. Ele que escolheu o Mário Fernandes. Tá? O Mário Fernandes é uma pessoa que é respeitada no Exército Brasileiro. Tá? Agora você pode ver. Alguém teve a paciência de ler a peça acusatória e palavras como possível, possibilidade, teriam, hipótese ou hipotética, citaram 386 vezes. Quando você pega um advogado criminalista, quando aparece uma citação dessa, possivelmente, o advogado já fica tranquilo. Que a questão criminal, eu não posso falar, o Josias possivelmente esteve lá. Possivelmente, talvez, aconteceu. Não pode, tem que ter certeza, ele esteve lá. Ele atirou, a arma é dele, está a impressão digital dele na cápsula, é por aí. E comigo estão fazendo exatamente o contrário. Tudo que aconteceu, eu sou onipresente, sei o que está acontecendo. Josias, eu não peço ao meu inimigo ser presidente da República. Realmente é uma vida terrível. Você tem problemas, domingo a domingo. Agradeço a minha esposa, a minha família, que esteve do meu lado esse tempo todo. Nós começamos com Brumadinho, aquela questão terrível lá em Minas Gerais. E quase todo dia tínhamos problemas pelo Brasil. Eu confesso a você, eu não esperava jamais ser presidente da República. Vim candidato, porque chega 28 anos de deputado, vou cuidar da minha vida. E acabou me elegendo. Até falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente? Que o problema, José, não é apenas os problemas do Brasil. Você tem uma gama de pessoas em Brasília que querem fazer parte do poder sem risco nenhum. Nós acabamos com a certa pacificação que existia lá, certa harmonia. Porque teve gente que não trabalhou em campanha, que queria ministério, queria diretoria de bancos. E damos aquilo que tinha que ser feito. Quando eu convidei o Paulo Guedes, você tem que convidar e aceitar. Igual um casamento. Você não pode convidar a cara, você não aceitar. Tem que aceitar. Senão não tem casamento. Ele fez as imposições dele. Olha, eu quero aqui o planejamento comigo. Eu quero indústria e comércio comigo. Tudo que ele pediu, eu acho necessário, dei para ele. E se não fosse o Paulo Guedes na questão da economia, teria sido um fracasso do governo. Como o Tarcísio, por exemplo, fez seu papel com um orçamento mínimo de 7 bilhões por ano, o Tarcísio conseguiu fazer taxa pelo Brasil porque não tinha corrupção, não tinha desvio. Então as pessoas, essas outras, quando começou meu mandato, chegou um pessoal lá, conhecido, se não fizer isso, você não vai governar. É assim que funciona o negócio. E você tem que rapidamente, né? Qual a resposta que eu vou dar? Que os caras querem. Eu falava para o meu pessoal mais chegado, o dia que a gente ceder para uma pessoa, uma autoridade do legislativo, por exemplo, você vai ter que ceder para todo mundo. Não vamos governar mais, vai ser igualzinho os outros. Agora, houve uma grande concessão que foi feita durante esse período, presidente, e perdura até hoje, né? Que foi o avanço do legislativo sobre o orçamento, né? Tá. Hoje o legislativo está praticamente controlando ali mais de 20% do orçamento e se tornou algo impositivo, era secreto, agora está semi-secreto. Isso foi uma baita concessão que o senhor fez, né? Mas você fala que eu fiz, né? Mas na verdade o que aconteceu? Tem gente que não tem boas intenções. Eu acredito que a maioria do parlamento tenha boas intenções. E eu não cedi, dando diretoria de bancos, estatais, ministérios, até procurar esse outro lado. Quando o Congresso aprovou esse orçamento secreto, eu vetei. O veto foi derrubado com voto até do PT. O que eu posso fazer? Está feito. Realmente, o parlamento deu superpoderes. Na verdade, eles estão mandando em parte no orçamento. E o senhor acha que isso é uma herança que ficou ruim do seu governo? Porque... Não, mas peraí, se eu vetei, como é que é a herança minha? Se eu vetei a proposta, como é que foi a herança minha? E não foi fácil vetar. Pressão do parlamento para sancionar. Mas então a gente não deu certas coisas que o parlamento sempre teve, a gente tinha que enfrentar essa questão. Hoje, se não me engano, está na casa de 40 bilhões aí das emendas. Não, mais de 50. Mais de 50? Emenda de bancada, emenda individual, tudo impositivo. No meu tempo de deputado lá atrás, não tinha o orçamento impositivo.
Geralmente o respectivo presidente esperava juntar uma boa proposta para ele, ele apresentava, daí os seus negociadores procuravam os partidos para, olha, vocês votam que eu libero para vocês. Teve anos, Josias, que eu, como deputado, não apresentei emenda ao orçamento, porque a regra para liberar era uma que você tinha que se violentar, então não apresentei. O senhor, com seu passado de deputado e com seu passado de presidente, como é que o senhor avalia que deve ser, então, o orçamento? Deve dar mais poder ao Congresso ou ao Executivo? Não, tem que ser o Executivo e o Parlamento exercer a sua fiscalização. É isso. Hoje tem deputado, a minoria, no meu entender, que a conversa dele junto ao seu Estado era arranjar uma emenda de tantos milhões para tal município, é só isso. Presidente, eu queria voltar no Braga Neto, depois a gente vai para o CID, que o Braga Neto, segundo a Polícia Federal, na questão do punhal verde e amarelo, né, que previa matar Lula, Alckmin e Moraes, ele teria dado ok a esse plano. O Braga Neto, segundo, e aí também... Segundo quem? Segundo a Polícia Federal, segundo a conclusão do relatório da Polícia Federal. E aí... Mas a conclusão é exatamente igual à minha conclusão, porque a pessoa teria impresso tal hora, e depois ele foi lá para a Alvorada, tá... É o que consta que ele teria possivelmente, provavelmente. Mas a questão do Braga Neto, ele ainda continua alguém de sua confiança, o senhor não pode ter contato, né, com ele, mas o senhor vê alguma irregularidade na conduta do Braga Neto, tem conhecimento sobre isso? Porque agora também, durante o processo na primeira turma do Supremo, o que a gente viu foi um pouco dos advogados dos réus, que se tornaram réus, né, cada um meio que defendendo o seu, como se numa estratégia de cada um por si. O senhor enxerga dessa forma? Imagina que se Braga Neto, por exemplo, Mário Fernandes e outros generais de alta patente que trabalhavam, estavam próximos ao senhor, tiverem cometido esses crimes, como é que o senhor enxerga isso? É o momento de o senhor se defender sozinho ou ele ainda deve ser defendido pelo senhor e o senhor acredita que ele defenderá o senhor? Eu não posso conversar com o advogado do Braga Neto, nem com o Braga Neto. Ele está preso por quê? Obstrução da justiça. O inquérito já tinha sido concluído e entregue para o ministro relator. Tá? E a acusação era que ele teria ligado para o pai do Cid. E exatamente o contrário aconteceu. Foi o pai do Cid que ligou para ele. Não tinha nenhum problema a conversa entre eles. É meio parecido o caso do Felipe Martins. Ele foi acusado de uma viagem que não fez. Pô, eu fui, Josias, não vou falar convidado, né? Fui convocado em São Paulo para falar sobre a importunação da baleia. É para te humilhar. A intenção é essa, te humilhar. Agora, por que o ministro relator ou a PF não me convocou para falar sobre o Felipe Martins? E eu, como testemunha, tenho que falar a verdade. Ele não esteve no meu avião. E por que não me chamaram? Porque sabia que eu ia falar isso aí. Agora, o objetivo, no meu entender, é uma opinião, é que Felipe Martins foi preso, que achava, dado a aparência dele, em poucas semanas faria uma delação. Acabou não fazendo. O que eu vi na imprensa, vi a advogada dele, não vou delatar porque não tenho nada a delatar. E hoje em dia está um problema sério nos Estados Unidos, está sendo levado para frente. Lá as coisas funcionam. Eles querem saber, parece que já sabe quem é lá do serviço de migratório que abonou a entrada dele lá, com o nome, com o passaporte já sido traviado muito tempo atrás. E agora? No meu entender, a investigação aprofundando nos Estados Unidos, essa pessoa, que seria um brasileiro naturalizado americano, vai dizer quem fez esse pedido para ele. E daí você começa a fazer certos relacionamentos com o americano, é muito preocupado. A questão de entrada de possíveis terroristas nos Estados Unidos. Olha aquela turma da Colômbia, tem um nome esquisito ali, tá? E eles querem saber se essa prática do Felipe Martins já foi usada em outros momentos e com quem. Isso vai avante. Quem teria, entrou aqui no teria, né? No Brasil, pedido para esse brasileiro naturalizado americano inserir o nome do Felipe Martins ali. Queriam, no meu entender, desculpa aqui a opinião, repito, tá? Uma delação premiada do Felipe Martins que não foi conseguida porque ele mesmo falou, via advogado, que não tinha o que delatar. Presidente, nós tivemos agora recentemente o episódio do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado e preso, ele reivindicou uma prisão domiciliar, né? E hoje está detido domiciliarmente. O senhor diz que a sentença está pronta no seu caso,
o senhor estima que vai ser condenado a mais de 40 anos. Agora há pouco, fazendo uma avaliação dos ministros da primeira turma, o senhor praticamente considera que 3 votos ali, pelo menos, serão pela condenação. O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Supondo que esse cenário se confirme e que a sua condenação venha, o senhor lá na frente considera que deveria ser preso onde? O senhor vai reivindicar a prisão domiciliar, como fez o Collor? Eu não posso pensar dessa forma. Eu estaria entregando os pontos. Quando se fala em 40 anos, você viu, com toda certeza, na imprensa isso aí. Tá? Você pode ver agora até. Teria uma proposta dentro do Senado para reduzir a pena para essas pessoas humildes, né, e aumentar apenas o caso de liderança. E me aponto como liderança. Que golpe da Disney foi esse? Eu estava fora do Brasil no dia 8 de janeiro e não falei com ninguém. Qual a minha participação de 8 de janeiro? Se pegar o telefone de centenas de pessoas, não tem uma mensagem minha com essas pessoas. Eu abandonei. E mais ainda, quem teria que responder sobre isso não sou eu. Lá para o dia 5 de janeiro de 23, até o dia 8, a ABIN mandou mais de 30 mensagens para o governo, para o GSI, que manifestações violentas aconteceriam em Brasília. Não tomaram nenhuma providência. Onde o Lula estava no dia 8 de janeiro, domingo? Estava em Araraquara. Ele é uma pessoa de não... Tivemos catástrofe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele não foi para lá. O que ele está fazendo em Araraquara? Para ficar fora do teatro que foi armado em Brasília. Nada mais do que isso. Teatro custoso, né, presidente? Está custando para essas pessoas que estão presas. Não, mas o quebra-quebra existiu, né? Não há como quem negar. quebrou? Josias, tem condenações aí que não tem... Não, sim. Fotografia. A propósito não disso... tem uma imagem do cara quebrando nada. Quem quebrou, pague. A propósito disso, presidente, eu queria lhe perguntar... Agora está tendo uma negociação, né, conduzida pelo presidente do Congresso, do Senado, Davi Alcolumbre, para um projeto para atenuar a pena desses que estão presos por conta do 8 de janeiro. E aí o seu filho, Flávio Bolsonaro, falou, olha, não nos interessa meia anistia, nos interessa a anistia completa. Que eu queria lhe perguntar é, se a ponderação dos senhores eram as penas draconianas, leoninas, em relação à cabeleireira do batom, para usar a sua expressão, o pipoqueiro, o sorveteiro, por que não apoiar este projeto? Não fica a impressão de que o interesse pela anistia plena é para beneficiá-lo? Quando começou a discutir anistia, alguns parlamentares falaram comigo, vamos botar a questão da inelegibilidade nesse projeto. Eu falei, não, é só a pessoa de janeiro, eu estava fora de janeiro. É justo você ser multado agora em Porto Alegre, José? Você está aqui? É justo eu ser previsto uma pena por depredação de patrimônio se eu estava lá na Disney? Mas por que não apoiar esse projeto que atenua as penas não são criminosos. As pessoas não são criminosas. Eu tenho um nome de pessoas aqui que você cai para trás, né? Me desculpa, acho que vale a pena dar o tempo de programa nosso. Eliane Jesus, 28 anos. Presa há 2 anos, lá em Pedrinhas, Maranhão. Vildete Ferreira, 73 anos. Condenada a 11 anos. Iraci Megumi Nagoshi, 72 anos. Condenada a 14 anos. Maria de Fátima Mendonça, 67 anos. Agora, Deixa eu terminar aqui. Até por conta disso. Francisco Vildete Ferreira, 60 anos. Por que não apoiar esse projeto? Que ajudaria Olha, essas você pessoas. tem que reconhecer que as pessoas não são criminosas. Você vai passar essa pessoa com 17 anos para 12? Com essa idade, aí estão com 17 anos, né? Tem gente com 17 aqui, tem gente com 14, tem gente com 11. O pipoqueiro, lembra do popcorn? O pipoqueiro e o sorveteiro foram condenados também. Autistas foram condenados. Pessoa de rua, catador de papel, foi condenado. Quando botaram a tornozeleira dele, ele humildemente falou, como é que eu vou recarregar a bateria se não tem onde morar? Esse tipo de pessoas são golpistas e no primeiro momento, pior do que golpistas, foram chamados de terroristas. Num governo onde diz que o Hamas não são terroristas, onde diz que PCC e Comando Vermelho não são grupos terroristas também. Esse é o governo que nós temos aí, que fala em direitos humanos. Tem uma coisa que me chamou a atenção, presidente, eu queria lhe perguntar. Quando houve a campanha para a presidência da Câmara e do Senado, os dois estiveram consigo, negociaram com as lideranças do PL, e ficou entendido naquela ocasião, inclusive foi noticiado, amplamente noticiado,
que os senhores apoiariam, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, no pressuposto de que ambos dariam curso, que levariam à pauta de votação o projeto da anistia. Nenhum dos dois levou. O Hugo Mota não levou, e agora o Davi Alcolumbre está, inclusive, negociando uma proposta alternativa. Só o senhor sabe o que negociou com os dois personagens, né? Mas havia um compromisso. O Flávio Bolsonaro, semana passada, disse que não foi isso que o Davi Alcolumbre combinou conosco. Havia esse compromisso? Eles roeram a corda da negociação que fizeram consigo? Olha, o compromisso que eu tive dos dois foi, em a maioria dos líderes concordarem com tal proposta, ela vai a plenário. Não foi especificamente este assunto. Isso que foi tratado. Por exemplo, eu apoiei muito grande de apoiar os dois nomes. Até eleitor meu ficou chateado, né? Tinha que apoiar um terceiro. Senado. Se eu apoio um terceiro, como nós apoiamos o Rogério Marinho em 23, e você perde, você vira zumbi dentro do Senado. Então nós apoiamos um nome que iria chegar, e eu digo o seguinte, vamos jogar o OR. Vamos dar um passo de cada vez. Passamos a ter 2 comissões dentro do Senado. Então nós crescemos, passamos a ter a vice-presidência dentro do Senado. Nós crescemos. Que se não tivesse conosco essas comissões e a vice, estaria com outro partido, ou de centro, ou de esquerda. Então esses foram os entendimentos, não tinha o compromisso da anistia. O entendimento foi ter entendo a maioria. A maioria dos líderes toparam, tanto é quando... O senhor considera que o abaixo-assinado lá, pedindo a urgência na Câmara, é essa a maioria a que o senhor se refere? Não, quando os líderes, por influência lá, por pressão até de fora do parlamento, resolveram dar um passo atrás, sobrou para a gente fazer o quê? As coletas de assinatura individual. O Sócios é o nosso líder lá dentro. Ele circula muito bem junto com outros parlamentares e resolvemos fazer uma coisa que não é fácil, colher a assinatura individual. Precisava de 257 assinaturas, tivemos um pouco mais de 260. Bem, está pronto numa reunião de líderes que está sendo postergado, tendo em vista as viagens, que o Lula tem outros interesses, que o parlamento nada vote, até ver se acalma a questão da Previdência, são esperando nesse momento. Eu não fui surpreendido. O Hugo Mota fez agora um recurso ao Supremo, questão ramagem. Quem tem que decidir inconstitucionalidade não é uma turma, é o pleno, de acordo com o artigo 97 da Constituição. Tanto nenhum dos dois roeu a corda não, por enquanto, tudo bem. Eu vou contigo até o momento que você fala, estou fora. Aí mudou as coisas. O que foi acertado com ambos foi exatamente, em a maioria das lideranças topando, a gente bota em pauta. Outra, eu não sei como negociar. Fiquei 28 anos lá dentro. Sei das pressões que todos sofrem, de outros interesses que entram naquele caldeirão lá dentro. Então nós fizemos isso aí, tanto é que meu partido tem crescido. O meu partido não tem nada, o governo não podia ter, de forma nenhuma. E é um partido que hoje em dia tem respeito perante a opinião pública. Eu tenho falado, inclusive, né, me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Então nós sabemos, estamos fazendo com muita calma, muita tranquilidade, conversando com várias lideranças, vários parlamentares, esse assunto. E queremos uma maioria no Senado, não é perseguir ninguém, é para reequilibrar a força entre os poderes. O senhor falou da importância do seu partido e que o governo teria interesse em arrefecer um pouco a crise do INSS, que a gente fala mais para frente, mas pensando numa questão econômica, que também foi uma promessa do senhor, o projeto de imposto de renda para a faixa de 5 mil reais. O senhor acha que o PL deve apoiar esse projeto que o governo Lula mandou agora? Eu costumo dizer, para você ir daqui para Angola, você pode ir nadando, né? Um submarino, no navio, de avião. Você tem que ver qual é o custo disso aí. E quando entra em vigor? Tem que entrar em vigor essa proposta 1º de janeiro do ano que vem. Sim. E não para 1º de janeiro de 27. Tem que saber o que tem, o que outras que eles querem tirar de algum lugar. E eu fui o único presidente da história do Brasil que diminuiu a carga tributária. Quando nós zeramos os impostos federais dos combustíveis, perdemos 40 bilhões por ano. O governo passou a arrecadar mais. Nós botamos um teto no ICMS. O meu estado, Rio de Janeiro, cobrava 34% de ICMS. Passou para metade. Tivemos 3 meses de deflação. Proposta de quem? Do Paulo Guedes. Apoio de quem dentro do parlamento? E expressou nessa questão. Você não tem como ir para frente numa qualquer proposta se tiver brigado com o respectivo chefe de poder. E nós tivemos alinhado com o Arthur Lira. Ele nos tinha uma consideração comigo. Eu fui 20 anos do partido dele. E nós conseguimos zerar os impostos federais dos combustíveis e diminuir o ICMS. Tinha 3 meses de deflação e, em função disso, o preço das coisas caíram.
Até porque esse preço alto que tivemos lá no nosso governo foi em função da pandemia e mais da guerra. Imagine se eu tivesse o Haddad presidente da República. Eles conseguiram desviar lá 50 milhões de reais dos respiradores. Conseguiram desviar no consórcio do Nordeste. Na CPMI não foi para frente isso aí. Imagine eles ganhando as eleições, como é que estaria a economia do Brasil. Mas é que esse é um projeto que o senhor também fez promessa em campanha, porque ele atinge 10 milhões de pessoas. Ele é um projeto que, socialmente falando, ele é importante. Quais são os meios para se conseguir anichar isso daí? Agora, eu, por exemplo, abri mão de 40 bilhões dos impostos de combustíveis e passou a arrecadar mais. O governo pode ir num caminho semelhante. Agora, eu apelidei a equipe econômica do Haddad como menos vacas, mais leite. Ele acha cada vez mais, taxando, até as blusinhas da China, né? Taxando, taxando e taxando. Ele vai arrecadar mais e tudo bem. O povo não aguenta mais pagar imposto. Está aí agora, veio matéria da imprensa, que o Galípolo está conseguindo, né, ressuscitar uma coisa que, a princípio, nós não sonhávamos mais com isso, a volta da inflação. Presidente, indo um pouquinho para 2026, né? O senhor falou aí um pouquinho dos governadores, citou o governador de São Paulo, Tarcísio, que diz que não quer ser candidato à presidência. Tem a questão do prazo de descompatibilização, né, de ser governador ou não. O senhor fala que é o senhor, o candidato, mas o senhor e o governador Tarcísio, quando o senhor vai a São Paulo, o senhor fica hospedado lá no Palácio dos Bandeirantes, o senhor tem... qual é a discussão dos senhores? Há um plano traçado? O senhor vê a possibilidade de o senhor apoiar o Tarcísio caso não consiga reverter a sua inelegibilidade? O Tarcísio acabou de dizer que direita sem Bolsonaro não existe. O que eu vejo são outros possíveis candidatos numa linha que é o direito deles, cada partido discuta a sua proposta. Agora temos uma liderança, que é o Michel Temer, que está tratando de unir a direita, né? Sem o Bolsonaro e sem os radicais, palavra dele, tem todo o direito de falar o que bem entender. Agora, o Tarcísio, o que ele tem falado publicamente? Sou candidato à reeleição. Tenho uma dívida de gratidão com o Bolsonaro. Eu tenho com o Tarcísio também. Ele foi um excepcional ministro, um gestor fenomenal, tá? Que enfrenta seus problemas, que não teve a vivência que eu tive de 28 anos de parlamento. Ele tinha 3 anos de concursado para a Câmara. Fez a Academia Militar em Resende, fez o IME, fez um concurso para a Câmara. 2 vagas do Brasil, ele foi aprovado. Ele não tem essa experiência política. E não é fácil a experiência política, porque por vezes você tem que engolir sapo pela foceta lacrimal. O Tarcísio está aprendendo isso aí. É um tremendo futuro presidente, político. O senhor diz, ele não tem experiência política, essa altura já tem um pouco, né? Tanto Já que tem ele bastante, tem bastante. Está elogiando muito o senhor, né? Não, tem bastante. Está bem experiente. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente ele diz publicamente, ele tem boa chance de reeleição em São Paulo, Sim. então ele diz, eu serei candidato à reeleição em São Paulo. Agora, se o senhor for condenado e o Lula continuar com popularidade no vermelho, vai passar um cavalo encilhado na frente do Palácio dos Bandeirantes. A dúvida é, o prazo de desincompatibilização dos governadores é abril do ano que vem. Existe alguma hipótese, o senhor considera nas análises que faz, alguma hipótese de o senhor, antes de abril, abrir mão e falar para o Tarcísio, olha, o senhor pedir a ele, seja o candidato? Antes de abril, faltam quantos meses? Mas existe essa hipótese? 10, 11 meses? O senhor mesmo disse há pouco, o senhor disse, se eu for condenado, muda o quadro, muda o cenário, né? Vamos esperar a condenação? Pois mas supondo que a condenação... Eu acredito em milagre, acredito em Deus e acredito que algo possa mudar. Portanto, o senhor cogita, não havendo o milagre da sua absolvição, o senhor cogita mudar o plano, ou não? Falei milagre. Não, o senhor falou, eu espero o milagre. Olha só, quando eu fui me casar com o Valdemar da Costa Neto, eu falei do meu chulé, ele falou do bafo de leão dele. Vamos nos aturar? Vamos. O Valdemar é uma pessoa que tem compromisso e honra sua palavra. E ele também tem dito, o candidato até aos 48 do segundo tempo é o Bolsonaro. Mas ele disse para nós aqui, numa entrevista que nos concedeu, que o Bolsonaro preso, ele elege até um poste. Espero que ele esteja certo. Se a hipótese com a qual o senhor trabalha, o senhor já disse aqui,
é que o Supremo está agilizando para condená-lo entre outubro e setembro, né? Agora, Então, esse é o cenário com o qual, suponho, o senhor está trabalhando, né? Nessa hipótese, o quadro muda para o senhor. A minha dúvida é, o senhor vai considerar a hipótese de apoiar alguém ou o senhor vai levar adiante aquele plano de levar a sua candidatura até agosto de 2026, coloca um familiar seu, Eduardo Bolsonaro, a própria sua esposa, Michele, como vice, e aí o vice acaba virando o titular quando o tribunal disser, não, ele está inelegível. Qual é a hipótese com a qual o senhor trabalha? olha só, você não vai tirar essa informação de mim. Mas se eu botar a mão agora no Josias, você vai ser metralhado. Essa hipótese, se existir, é até bom que não seja revelada. A Michelle não pediu para entrar em pesquisas, botaram o nome dela. E ela tem aparecido na frente do Lula. Dentro da margem de erro, mas tem aparecido. Quem é a Michelle? É uma pessoa como primeira-dama, no meu entender, né? Porque a minha esposa foi exemplar. Cuidou da questão social, das pessoas com doenças raras, tratou da comunidade surda, e fez esse trabalho, no meu entender, fantástico. Em silêncio. Ela trabalhava na presidência, uma vez por semana ela se encontrava comigo na presidência. Fora isso, ela trabalhava, a questão dela. Agora, ela é uma mulher, fala bem, é evangélica, então tem um carinho de uma parte considerável da população. Então, pode ser candidata? Não sei. Outra, o Eduardo está nos Estados Unidos. Tá? Aparece em pesquisa por aí também. Perdendo para o Lula, mas aparece. Tem muito tempo até lá. Eu não posso bater o martelo agora. Certas coisas, se você externar, deixou de ser. Eu vou deixar de ser uma pessoa procurada. Já está definido. Agora, que eu falei dos candidatos a governadores aqui, é o Caiado, é o Zema, é o Ratinho. Né? O que eu poderia esperar deles é questionar por que eu estou inelegível. Isso, por exemplo, isso é um fato. Por quê? É justo? A questão do lawfare, o ativismo judicial, que está existindo no Brasil. É justo isso está acontecendo? Burocratas decidir quem vai ser candidato ou não? Tem uma penca de parlamentares do PL que estão com ações no Supremo. Quer dizer, o Supremo tem ações contra ele. Essas pessoas podem ficar fora das eleições do ano que vem. É justo o que está acontecendo? O que está acontecendo não é apenas o Bolsonaro. Eles querem eliminar a direita do Brasil. Não vão conseguir fazer isso aí. Mas a forma como está sendo feita nos atrapalha e muito para as eleições do ano que vem. Agora, o Valdemar tem razão. Eu acredito, dada a minha maneira de se comunicar com a população, usando o João 832, não apenas da boca para fora, com verdades, a gente está ganhando cada vez mais uma massa de pessoas simpáticas a você. O senhor concorda com a tese dele, segundo a qual o senhor preso elege alguém? Não, primeiro ele falou preso, por enquanto não está fora essa possibilidade, não entender. Só tem que acontecer a prisão, né? Eu não acredito que me condenem com nada concreto. É que eu digo, né? Os criminalistas dizem, a questão criminal você tem que ter certeza. O Josias passou 2 minutos antes na cena do crime. Ele participou. Não, tem que ter certeza disso aí. E eu repito aqui pela terceira vez, eu não tenho que provar que sou inocente. É o PGR, senhor Paulo Gonet, que tem que provar que eu sou culpado, mas não em cima de hipóteses. Eu estava nos Estados Unidos, eu dei vários indícios de novembro e dezembro que estava fora disso aí. Além de nomear os comandantes, a transição tranquila. O senhor insiste muito em relação ao 8 de janeiro, mas ainda abstraindo o 8 de janeiro, ainda que a sua defesa consiga demonstrar o 8 de janeiro não tem nada a ver com isso, sobra o resto, né, presidente? Não, mas 8 de janeiro é questão entra nos 359, forma violenta. Mas aí sobra todo o resto, né? Só, as reuniões com o comandante militar, a tentativa de golpe, hein? Isso não é nada. Não é nada? Mas qual a tentativa de golpe? O senhor debater hipótese de dispositivos constitucionais. Eu, por exemplo, acho que eu falei aqui, eu tive a possibilidade do estado de defesa em Roraima para poder fazer o Leão do Tucuruí. Qual o problema? Está na Constituição. Mas na denúncia do procurador, o que é que ele diz? Olha, tem 2 comandantes militares aqui que disseram que estiveram com o presidente e
ele expôs uma minuta e pediu a eles o apoio. Essa minuta previa anular a Constituição e previa essas alternativas que o senhor disse ser constitucionais, né? E o que disse o Procurador-Geral da República na denúncia ao Supremo? Um presidente, o senhor era presidente da República, chamar os comandantes das Forças Armadas para discutir com eles a hipótese de anular a eleição e adotar qualquer outra alternativa é uma intervenção indevida em movimento. Essa foi a tese que ele endossou na denúncia, e a denúncia foi recepcionada. Criativa, né? Josias, você não está curioso para ter acesso a essa minuta do golpe, Josias? Você está curioso? Eu dou uma certa... Eu também quero ter acesso a isso. Não, mas eu dou uma certa... o benefício da dúvida aos comandantes. Eu acho que os comandantes não iam mentir, né? Aliás, foram comandantes escolhidos pelo senhor, né? O general Freire Gomes e o comandante do brigadeiro Batista Júnior. Foi debatido hipóteses Sim. de dispositivo constitucional. Qual o problema, José? Que foi exibido a eles um documento, né? Qual passo foi dado? Foi convocado os conselhos? Qual passo foi dado? Nenhum, zero. Agora, eu quero ter acesso aí. E o senhor Alexandre Moraes acabou de negar para o advogado a tal da minuta de golpe. Ué, você condenado sem a minuta? Eu acho que vocês da imprensa têm a curiosidade de ver essa minuta. O que está escrito lá? Quando você faz um rascunho de sítio ou defesa, tem que ter considerandos. Se um presidente manda uma mensagem ao parlamento, estado de sítio, não tem decreto. O parlamento que vai dar sinal verde para ele baixar o decreto ou não. Se na exposição de motivos não tiver verdades ali, o presidente tem um curso em crime de responsabilidade. Ponto final. E por que, repito aqui, por que discutiu-se hipóteses? Porque o TSE fechou a porta para a gente. Mas eu insisto o senhor voltou a esse assunto, o senhor recorreu ao TSE, o TSE disse não, depois a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi submetida ao plenário, o plenário referendou, ele argumentou na ocasião que foi inclusive litigância de má-fé, né, porque não havia razão para anular as urnas que os senhores pediram, e o TSE, na ocasião, deu razão ao ministro Alexandre de Moraes, ponto. Os senhores podiam recorrer dessa decisão e tal. Agora, isto justifica o senhor convocar os comandantes militares para discutir outra alternativa que não fosse reconhecer o resultado da eleição e dar posse ao eleito? Eu nunca convoquei comandante nenhum. Dada a minha formação semelhante a deles, eu sempre os convidei. Uhum. Vamos bater o papo na alvorada da manhã. E foi conversado, hipóteses de dispositivo constitucional. Porque eu não podia, Josias, por favor, entenda, Josias. Eu não podia recorrer da decisão do Alexandre de Moraes da multa de 22 milhões. Que ele diz que foi litigância de má-fé. Quantos recursos o Zanin entrou a favor de Lula? Centenas. Ele foi multado em algum momento? Por que você é multado? O Alexandre de Moraes resolveu botar um ponto final nessa questão. É isso que aconteceu. Eu não tinha mais alternativa. Tanto é que na segunda reunião, apaga tudo. Vamos pensar no futuro. Ponto final. Agora, como é que isso apareceu? Na busca e apreensão, na questão de vacina, no telefone do CID. E agora o PGR deu parecer pelo arquivamento e o Alexandre de Moraes vai arquivar a questão da vacina. Tudo começou lá. Agora, também, o senhor Alexandre de Moraes falar que não houve uma pesca probatória, o Fish Expedition, há uma distância muito grande. Teve sim. Tudo nasceu nessa questão da vacina. Eu pedi para a Polícia Federal, na época, apurar uma inserção falsa minha no bairro de Peruche, São Paulo. E quem me botou no SUS como vacinado foi o e-mail lula@gmail. A PF não apurou. Você não manda, como você pensa, que algumas pessoas acham que você manda. Você não manda na presidência. Você não tem esse poder todo. O pessoal acha que tem, a não ser que você comece a cooptar a gente que tenha certas dúvidas no seu caráter para trabalhar para o teu lado. Presidente, o senhor citou aí o Cid, eu ia falar daquele... O Cid ele era o seu ajudante de ordens, ele era uma pessoa próxima ao senhor na campanha, fazia os vídeos, enfim. Acabou que as pessoas diziam que ele tinha a sua confiança. Ele fez uma delação premiada, o senhor citou a questão da cartão de vacinação, tem também o inquérito das joias, que ainda a gente aguarda a manifestação da PGR, e esse processo da tentativa de golpe. O Cid fez vários depoimentos à Polícia Federal, tem aí, e deu informações que corroboraram. Vou tentar, depois você continua. Não. Foram 11 participações dele na Polícia Federal.
metade aproximadamente foi delação. Mas o senhor acha que ele está mentindo? No meio do caminho, bem, vocês viram um vídeo, chegou um ponto do Alexandre de Moraes interrogar o Cid. E falou, olha teu pai, olha tua esposa, olha tua filha. Você pode fazer a delação nessas circunstâncias? Não, até a Lava Jato falou que isso aí é pau de arara do século XXI. Isso foi feito com o Cid. Que a delação subentende o quê? Espontaneidade, verdade e prova. Isso deixou de existir na delação do Cid. Então, Em dado momento, na delação, na em dado momento, ele foi torturado. Eu vou falar que ele mentiu. Ele foi torturado. Para pensar na filha e na esposa que teriam comprovação da falsificação do cartão de vacina. Daí ele resolveu. E mais ainda, aqui também, o Alexandre de Moraes negou. Em uma delação, Josias, ela é filmada, desde a qualificação da pessoa até o ponto final. Nós pedimos isso aí. Resposta do Alexandre de Moraes. Para preservar a intimidade das pessoas, não vamos dar. Porque o Cid, no outro áudio, que ele ligou para alguém, e a Veja publicou esses áudios. Ele fala, não adianta eu falar a verdade, que a PF fala, a tua delação está muito boa. Olha os teus familiares, não faça isso. Se nós tivermos acesso ao vídeo, que deveríamos ter, você derruba essa hipótese, se a delação foi conduzida ou não. E quando se fala aqui para preservar a intimidade, talvez, o Cid é o único delator, talvez alguém tenha pego um vídeo, uma mensagem esquisita dele, que comprometa a sua honra, a sua dignidade. Em função disso, tem um partido para chantagem. Isso é possível, isso é acontecido. Não é apenas mandaram para a gente agora, mas uma parte do relatório da Polícia Federal. É também isso, delação, para te condenar, você tem que ter acesso a tudo. E agora, por exemplo, isso é importantíssimo agora aqui. Foi encaminhado no advogado, conversou agora há pouco, um assessor meu conversou com o doutor Vilardi, a questão do inquérito 1361, da primeira semana de novembro de 18. Mas que inquérito é esse? Para apurar fraude na minha eleição. Eu ganhei, pode a PF apurar fraude. O outro lado ganha, se eu questione algumas coisas, eu sou multado. Olha a diferença de tratamento. Agora, o que o Vilardi disse para um assessor meu aqui agora, ele vai confirmar, é que mesmo entregando para a gente o inquérito 1361, tem um termo de confidencialidade. Eu tenho falado que tem 3 páginas desse inquérito 1361 que desmorona muita coisa sobre o TSE. Agora, é justo eu ter acesso ao 1361 e não poder mostrar essas 3 páginas? O que eles estão escondendo? Havia a previsão para iniciar na segunda-feira, na semana que vem, dos depoimentos, né, do inquérito que tramita no Supremo contra o senhor. E seriam ouvidas as testemunhas de acusação e também as de defesa. Os seus advogados pediram a suspensão, o cancelamento dessas oitivas das testemunhas. Por quê? O senhor está indo muito rápido? Indo rápido, acho que ninguém tem dúvida disso. Eu fui citado, fui lá citado lá na UTI. 5 dias para responder. A oficial de justiça, né, que eu já tive outros encontros com ela, de serviço, no passado, ela falou, é o teu advogado que vai responder. Eu falei para ela, mas o advogado fala comigo. O senhor fez uma live no dia anterior. Uma live de 1h30, eu apareci 5 minutos. E dentro do hospital, numa boa, tranquilo, que estão correndo, estão. Me desculpe, essa eu não vou poder te responder, porque foi uma decisão agora, que eu vi agora na imprensa, e por que eles estão pedindo aí que não haja arguição das testemunhas. Não sei se assunto está indo com eles. Uma dúvida estão atropelando. Repito, se eu sou tão culpado assim, porque não seguiu o devido processo legal. É simples. Agora, como a história da volta, né, presidente? Lá atrás, em 2018, o senhor foi o grande beneficiário da atmosfera que se criou em torno da Lava Jato, né? E agora o senhor invoca a tese que foi defendida no Supremo pelo ministro Dias Toffoli, de que as delações foram obtidas sob tortura, e nessa tese do Dias Toffoli já foram cancelados aí muitas condenações, muitas sentenças, não só do Lula, mas várias outras condenações, multas estão sendo recalculadas. O senhor vislumbra a hipótese de lá adiante arguir
suspeição desse processo todo e reivindicar a eventual anulação? Acha que nós estamos falando da Lava Jato, estava em primeiro grau, né, primeira instância, acha que o Supremo desfaria a si mesmo para anular uma eventual condenação sua? Olha, tem um perfil Supremo. Cada um conhece um pouco de cada ministro. Eu costumo até fazer uma ironia, né? Você briga com a tua esposa em casa, vai recorrer para a sogra. Não tem com o que recorrer mais ali. Se for condenado, acabou. Ponto final, game over. Vamos ver como é que vai ser a reação se vai ter reação da população. Fora do Brasil isso está tomando corpo. Tá? Como eu disse para você, Romênia, França, Estados Unidos sofreu essa questão também. A questão do lawfare. E isso tudo desgasta o Supremo. Ninguém quer. Eu não fico feliz em desgastar o Supremo. Se fazem pesquisa por isso sobre a popularidade do Supremo. Está abaixo do Legislativo, quem diria? Agora, eu não entendo por que essa perseguição brutal em cima de mim. Não é apenas da baleia. Eu sofri 5 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. Eu fui acusado de comprar 101 imóveis para parente meu no Vado Ribeira, Caixa 2. Não tem nada a ver com o Supremo, né? Tem. Baleia, não, Marielle, essas coisas não tem a ver com o Supremo. Passa por gente no Supremo. Ah, é? Passa por gente lá, passa. Tudo passa por lá. Mas Alguma que coisa. gente? Ministro, passa por lá. As outras. O ministro autorizou. Você pode, por exemplo, joia, por Baleia exemplo. passou pelo Supremo. Mas então vamos falar de joia. Uhum. Foi Alexandre de Moraes. Uhum. Tem uma decisão de poucos meses do TCU, né? Uma súmula, porque o deputado Sanderson do Rio Grande do Sul provocou o TCU sobre um relógio do Lula. Olha, se estão em cima de mim por causa do meu relógio, vamos para cima do Lula também. Decisão do TCU. Os presentes personalíssimos, relógio, corrente, uma caneta, um anel, pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente de seus valores, até que o Congresso discipline o assunto. Ponto. Não é porque decidiu a questão do Lula, tem que valer para mim. O senhor concorda com essa decisão do TCU? O senhor acha que aqueles presentes todos que lhe chegaram, joias, as joias masculinas e também as femininas, o senhor acha que é razoável que o presidente se aproprie disso e que venda para em benefício próprio? Se apropriar uma coisa, não, sim, se apropriar para ficar dentro do que está dizendo o TCU. E que venda, inclusive, como o senhor... Fui acusado. Tudo que me pediram, devolvi. Foi devolvido, mas houve a comercialização nos Estados Unidos. Tudo, né? Olha só, você acha que eu tenho controle de tudo que eu ganhei? Eu tenho 9 mil itens. Eu tenho controle de tudo que recebi? Nas viagens, quero te apresentar um presente para você. Tinha outros. A gente tem controle disso tudo. Mas o senhor concorda com a tese do TCU de que olha só, esses itens devem ser realmente eu acho que tem que ser do ex-presidente, sim. Pode vender e tudo. Faz o que quiser, é dele. Na lei de 91, quando era presidente, diz que esses presentes personalíssimos pertencem ao respectivo ex-presidente, podendo doar, vender, fazer uso que bem entender. Não se fala nessa lei no valor do presente. O TCU agiu corretamente, agora, apesar de beneficiar o Lula, que ele ficou chateado, bastante chateado com a decisão, ele até falou, vou devolver o relógio. Já era tarde, o TCU já tinha tomado a decisão. Porque por essa tese, né, presidente, se nós formos aceitá-la, e aí erra quem... no caso do Lula, foi um relógio, um Patek Philippe, né? Sim. Erra ontem, erra hoje. Agora, se nós formos aceitar essa tese, o senhor não considera que vamos ficar expostos à hipótese, por exemplo, de um país estrangeiro dar um presente valiosíssimo a um presidente que esteja no exercício do mandato e que aquilo funcione como uma propina? Recebe um carro de presente, agora estão considerando a hipótese de dar um avião para o Trump, né? Ele aceitou. Não lhe parece exorbitante, deixa a presidência da República de um país exposto a esse tipo de especulação? Olha, se fosse uma propina, né, comigo não ocorreu. Mas qual seria o normal? O sheik te chamar para um canto e botar um brilhante no teu bolso. Se foi dado publicamente, você usar. Para quem interessa o governo, por exemplo, ter essas peças todas. Não, mas as joias não foram dadas publicamente. Não, né? foram. Chegaram aqui na bagagem do Almirante Bento e do auxiliar dele. Né? Ele estava fora do Brasil, não sei que país, Emirados Árabes talvez, estava fora do Brasil. E lá foi ofertar 2 presentes, um para mim e para minha esposa. E ele trouxe para o Brasil. Avião de carreira. E não veio abertamente, né? Não. Sem declarar. Lá foi colocado um conjunto para cada funcionário dele. Um passou, o outro não passou. Eu fiquei sabendo 14 meses depois. Chamei o Almirante Bento para conversar com ele. Aí começou a confusão toda.
E o que ele falou que a joia que era minha, passou, estava no cofre do Ministério e foi entregue. Foi entregue, mas 14 meses depois. A outra joia, que seria para minha esposa, ficou retida. Onde deu essa confusão toda. O Cid, por excesso de iniciativa, tentou recuperar. Excesso de iniciativa. A gente costuma dizer muito motorista do coronel no quartel. Ele acha que ele é o cara, até o dia que o comandante é transferido e ele volta à questão normal. Até de boa fé tentou resolver, no meu entender. Não conseguiu. Aí deu essa confusão toda. Até minha esposa sofreu com isso. Acusaram de termos pejorativos no tocante a joias. Agora, onde está a legislação da minha esposa receber um presente de um sheik? O que ele tem que fazer com esse presente? Pertence à União? Então, no meu entender, o TCU pacificou essa questão. Está pacificado lá, até que o Congresso decida... O TCU é órgão auxiliar do Congresso, né? É preciso ver se o Judiciário vai aceitar essa tese, se a Procuradoria vai aceitar. Já foi feito o recurso. O TCU não é tribunal, né? Ele é um órgão já foi auxiliar. Feito o recurso e não foi aceito. Tá valendo. Agora, pelo amor de Deus, quando entra o meu nome, se muda tudo, jurisprudências, conceitos, se muda tudo. Eu passei um governo, você pode ter tido alguma acusação, mas nada de concreto sobre corrupção, como está acontecendo agora. Um governo diferente. As estatais davam lucro, passaram a dar prejuízo. Eu estou com pena do pessoal dos Correios, que a maioria apoiou Lula. Olha como é que está o fundo de pensão deles. Eles já tinham um desconto até 2030. E agora, novos rombos. E aí, quando se bota gente sem qualificação para administrar fundo de pensão, ali é um terreno fértil para você meter a mão. Lá atrás, no governo Dilma, comprou-se papéis de empresas venezuelanas para o Previ. Previ não, para o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. E agora está acontecendo exatamente a mesma coisa. Não tem como dar certo. Nós, via Wagner Rosário, que é o nosso ministro da CGU, ele colocou em torno de meia dúzia em cada ministério pessoas que qualquer nota fiscal, qualquer compra, licitação acima de tal valor, ele investigava. Até ajuda o ministro. Você pega o Ministério da Saúde, o orçamento total, bruto, 500 milhões por dia. Como é que pode uma pessoa dar conta disso tudo? Não tem como dar conta. Algo pode acontecer de errado. Tomamos medidas preventivas para fazer isso aí. Por isso que o governo deu lucro. Apesar de termos gasto 1 trilhão por ocasião da Covid, a relação dívida pública PIB diminuiu. Nós não sentimos aí. E o governo está vindo bem. Você pode ver, no início de 21, a taxa Selic passou a valer 2%. Agora está em 14,75%. Eu tenho pena do pessoal do agro, que tem dívida. Que, se eu não me engano, 80% do pessoal do agro depende de recursos do Banco do Brasil para poder fazer a sua plantação e colher. E com esse valor todo, há um estímulo enorme para o pessoal do agro. Qual a tendência? É plantar menos. Eu duvido, se alguém ganhar na Mega Sena, que está acumulada aí, ao ganhar, vai comprar uma fazenda de 50 milhões para ele. Uma fazenda pequena. Duvido. Não quer investir, mas tem medo. Além da insegurança jurídica, pelo MST. O MST não funcionou no meu governo. Até pela política armamentista minha. E o número de mortes para onde for caiu quase 30% do final do Temer até o final do nosso governo. Deu certo. Dada a equipe que eu convidei e aceitou para trabalhar comigo. E não é só isso. Secretários também. Olha o Jorge Seife na pesca. É senador. Presidente, um outro tema é sobre regulação de redes e também a questão de fake news. O presidente Lula está voltando da China e hoje ele deu uma declaração de que comentou e conversou com Xi Jinping sobre uma possível regulação do TikTok e dessas plataformas. As fake news são, infelizmente, uma realidade. Hoje a gente tem até deepfake, inclusive até fazendo uma reparação, quando o senhor cita a questão do presidente Lula de roubo de celular e cerveja, chegou aqui um confere que é um vídeo manipulado, que junta duas falas em momentos distintos, mas o senhor é vítima também, com certeza, as fake news estão aí, e essa questão da regulação das redes também, a questão da adolescência, a gente teve caso recente aqui no Distrito Federal, né, de crianças que usam as redes sociais de forma indevida. Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da regulação das redes, e o presidente Lula disse ali para o Xi Jinping que gostaria de alguém da plataforma para ajudar, né, nessa questão da regulação. Como é que o senhor vê essa questão e esse posicionamento do presidente Lula agora lá na China? Também na China teve um falatório, né, sobre o filme Ainda Estou Aqui.
Até faço um paralelo, porque Eldorado Paulista é a terra onde a família Paiva tinha uma fazenda muito grande lá, a Fazenda Caretá. Por onde passou o Lamarca também. Agora, o Lula queria alguém de confiança de Jinping para vir falar em liberdade de expressão no Brasil. Até o Papa acabou de falar que o bem mais sagrado que nós temos é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa. Ora, e quando se fala do filme lá, em torno de 40 milhões de pessoas morreram por pressão ou por influência do regime, de fome ou paredão. Qual exemplo de democracia a China pode dar para nós? Agora, o que está em jogo, Josias, acredite se quiser. Tá? Eu atrapalhei a China no Brasil. Não comprar soja, por exemplo, ou comprar carne. Não. Eu atrapalhei porque passou no Senado Federal um projeto de lei permitindo a venda de terras para estrangeiros. Cada município poderia vender, não o município, o prefeito. O equivalente a 20% da sua terra podia ser vendido para estrangeiro. Passou no Senado. Na Câmara, sem falar com ninguém, apenas com o presidente da Câmara na época, conseguimos segurar esse projeto. Se esse projeto passar, a China, que compra no Brasil, vai acabar comprando o Brasil. Como é que fica uma fazenda de chinês aqui e de um brasileiro aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? O do chinês vai ter uma produtividade muito melhor, que afinal de contas, o chinês aqui dentro não tem carga horária. Alguns falam, o MP do Trabalho vai fiscalizar. Não vai fiscalizar. Ou se for, vai ter uma conversa num canto qualquer, com parte desses fiscais. Nós não podemos entregar ao Brasil. Por exemplo, uma coisa pesada. No final do ano passado, G20 no Brasil, o Lula assinou 37 acordos com a China. Entre eles, os de minerais estratégicos, como, por exemplo, urânio. Uma mina de terra rara no Brasil está nas mãos da China. O Lula se entrega de corpo e alma para o chinês. Nós não queremos a China aqui dentro. E a questão das redes sociais, da regulamentação? Não, mas não tem que regulamentar a rede social. Que de regulamentar a rede social depois vai ser vocês aqui da UOL. Vocês não vão ter. Eu acredito que você combate isso tudo com mais liberdade. No meu governo, você não viu, apesar dos embates que a gente tinha com a mídia tradicional até, nenhuma medida minha para regular vocês, para criminalizar, para nada. Mas o senhor acha que tem que ser uma terra sem lei, por exemplo? O senhor pode cometer... Não, já existe lei para isso. Pode cometer crime, as pessoas podem fazer fake news, deepfake, usar uma imagem do senhor, fazendo uma mentira, espalhando e não pode... Tem o Marco Civil da internet, tem aí, e tem a legislação, né? Calúnia, difamação. Existe isso aí. Você não precisa cercear, porque afinal de contas, quem vai cercear vai ser um ser humano, ligado ao governo. E daí o pior vai acontecer. Vai ser a censura bruta. Hoje em dia, até essa questão dessa roubalheira dos velhinhos por parte do governo, tá? Potencializa tudo isso em função das mídias sociais. Você não vai ter um Nicolas aparecendo na tua frente. Eu vejo um garoto, nós chamamos de garoto porque a idade dele, 28 anos de idade, um garoto excepcional, mas você não estaria aí lá, não estaria o Mário Frias, não estaria o meu filho o Carlos, não estaria um montão. Ia ser o que o governo quisesse para cortar a censura. E quem disse que é fake news, não? O governo. Nas eleições eu sofri isso aí. Só a página de direita foi derrubada, Via Ponte uma página de esquerda. O PCO, por exemplo, acho que teve uma página derrubada lá, o PCO do Rui Costa Pimenta. Fora isso, só a direita. Até quem tinha um outdoor na tua fazenda foi mandado retirar. O senhor falou no Nicolas, me ocorreu aqui a CPMI, né? Recolheram assinaturas até com sobra para fazer uma CPI mista, Câmara e Senado, para investigar esse escândalo aí do assalto feito contra aposentados, né? O que eu queria lhe perguntar este problema, essa fraude, começou lá atrás, ainda no seu governo, deu um salto na gestão do Lula. O senhor acha que uma comissão parlamentar de inquérito, para ser levada a sério, precisaria investigar os dois períodos? No seu período, o senhor considera a hipótese, eu sei que foi editada uma medida provisória, que essa medida provisória foi alterada no Congresso, depois foi sancionada pelo senhor como presidente, com as mudanças feitas lá. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido irregularidades na sua gestão? Acha que a CPMI teria que investigar os dois períodos? Olha, nós da direita assinamos a CPMI. PT, PSOL, PCdoB, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar. Você não tem como falar corrupção zero. Você pode até buscar. Mas é como zero absoluto, né? Não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu
O governo do Lula explodiu. Agora, o senhor considera a hipótese de ter ocorrido alguma irregularidade antes? Possível. E acha que a CPMI deveria investigar os dois Sim, períodos? vai investigar. Em sendo instalada, uma CPMI não entra em fila. Vai ser investigada. Se porventura alguém do meu governo fez algo de errado, pague. Ponto final. Lá atrás, quando houve a CPMI da Covid, Tá. o então presidente do Senado, ele segurou, né? Agora, o Davi Alcolumbre, que aliás está com o Lula na viagem à China, ele também esboça a intenção de segurar. O senhor considera a hipótese de que a oposição recorra ao Supremo Tribunal Federal para pedir a instalação dessa CPI? Olha, no meu governo, eu sofria uma ação por semana, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Me aponte de uma ação nesses 2 anos e pouco contra o Lula por parte do Supremo. Eu acredito que a CPMI vai ser instalada, independente de recurso ao Poder Judiciário. Assim é a democracia. Porque, em parte, né, o Supremo alega o quê? Nós nos manifestamos porque recorre. Tanto é que tem parlamentar que quer um número definido de parlamentares para poder recorrer ao Supremo. Tem um partido com meia dúzia de deputados que fazem a festa o tempo todo. Não consegue ganhar nada no voto lá dentro, entra junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso atrapalha a democracia. Acredito que ela seja instalada, tem meu apoio. Nós somos 91 deputados, acredito que 95% no mínimo assinou a CPMI e vamos ver o que acontece. O senhor não ignora o fato de que hoje o Davi Alcolumbre está muito próximo do governo Lula e de que ele possa eventualmente engavetar essa CPI. Vai ser difícil para eles segurar essa onda toda. Tá? Até porque temos uma oposição qualificada dentro do Senado Federal também. Não é apenas o meu partido, de outros partidos também. E outra, essa questão pegou na veia. Você roubar velhinhos, isso é um crime hediondo. Eu tive a semana gravando com alguns idosos, uma senhora de 70 e poucos anos de idade, mostrando o contra-cheque dela, ganha salário mínimo, R$47 de desconto. Ela não há anos descontaram, ela não sabia para que era isso aí. Uma covardia muito grande. E nem vou discutir a questão da nossa medida provisória, que até a Globo, não sei se foi a Bela Megali quem fez, foi muitas matérias muito bem feitas, com a memória da votação lá no Congresso Nacional, quando tudo começou a pressão de outro lado, para que... Havia, de fato, a pressão dos parlamentares de esquerda, sim. Mas o relator era do PL, né? Houve ali uma cegueira generalizada e uma pressão do movimento de esquerda para beneficiar sindicatos. O único que não foi beneficiado nessa história toda foi o aposentado, né? Que foi tungado, né? E nesse cenário que nós estamos hoje, como houve um registro de aumento de descontos na sua gestão, o senhor, olhando pelo retrovisor, acha que não teria sido uma providência talvez adequada suspender esse negócio? Como suspenderam agora, né? A Polícia Federal verificou, deu um salto aqui, explodiu, e sem lei, sem nada, simplesmente suspenderam, porque parece ser razoável, né? Acha que pode ter havido esse equívoco lá atrás, não? O residual, você não tem como acabar com ele. Eu digo, corrupção zero. Isso é quase impossível. Agora, nós estamos dando exemplos, nós aqui da direita, conservadora, do PL e outros partidos também. Nós assinamos a CPMI. O PT é contra a CPMI. Quer negociar o quê? Só falta vir fazer uma proposta para nós da anistia versus a CPMI. Só falta a esquerda querer fazer isso aí. Eu espero que isso não... Se vier, seja muito bem pensado. Tá certo? Agora, nós queremos a verdade. A questão da Covid é outra história. Lamentavelmente, ela foi conduzida para ir perseguir. Na questão da Covid, o senhor tem algum arrependimento? Porque a gente lembra, né, obviamente, de algumas falas do senhor que foram bastante usadas. A gente tem um número muito alto de mortes. Que o senhor hoje, com o distanciamento do tempo, faz algum tipo de reflexão e tem algum arrependimento da sua conduta na pandemia? A propósito, só complementando o que a Carla está dizendo, um aliado seu, notório, que é o Ciro Nogueira, ele disse, numa declaração dele, que a eleição de 2022, no ponto de vista dele, não foi vencida pelo Lula, foi perdida pelo senhor e pelo grupo do senhor. E ele diz que erramos muito e no rol de erros, de equívocos, ele inclui determinadas, segundo ele, declarações feitas durante a Covid, né? O senhor, hoje, olhando também para trás pelo retrovisor, acha que poderia ter feito algo de diferente? Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que não tomou vacina. Eu li o relatório de uma comissão
do Congresso americano. 513 páginas, por coincidência, o mesmo número de deputados. E você cai para... Posso te mandar o resumo que eu fiz? Você cai para trás. Parece até que eu participei dessa comissão do Congresso americano. Não errei nenhuma. Problemas estão aparecendo. Os efeitos colaterais. Eu li o relatório da Pfizer. Quando aprovaram a vacina para crianças de 5 a 9 anos de idade, eu liguei para a Anvisa, que é um órgão independente. Está dizendo aqui que as crianças, os pais têm que observá-la por 2 horas. Que elas podem ter palpitação, dor no peito, falta de ar. Eu perguntei, vai procurar o médico vai recomendar o quê? O cara falou, eu não sei. Daqui para frente não pode dizer qual foi o meu padrão de conversa lá. Queriam, no meu entender, se livrar de alguns milhões de doses que estavam encalhadas lá em São Paulo. Agora, certos efeitos colaterais da vacina para criança, o remédio é transplante de coração. Se você... Já tomei 7 vacinas, 3 das quais da Pfizer. Tá. Eu não tive efeito colateral. O senhor realmente acha que lá na Pfizer, o problema da pandemia foi resolvido pelo efeito manada, que as vacinas não tiveram efeito nenhum, as vacinas? Eu acredito. Tanto é que no relatório americano fala na imunidade negativa. Então quem tomou vacina, depois de alguns meses, tá, ela passa a ser mais suscetível a infecção e morte do que quem não tomou a vacina. Então o senhor não se arrepende de nada do que fez na... Eu ter exagerado algumas palavras, sim, exagerado, sim, não falaria mais. Agora eu comprei as 600 milhões de doses. Tomou quem quis. Eu não obriguei ninguém a tomar vacina. Eu não sou maluco de não tomar vacina e tomar escondido, numa fraude. Não fiz isso. Eu mostrei para o Brasil. Quer ver? Eu estava a primeira vez com o primeiro... só para vale a pena fazer isso. Eu estava com o primeiro-ministro do Reino Unido, um cabelão voador lá, fugiu o nome dele aqui. Daí ele queria que eu abrisse, por exemplo, o comércio de uísque para ele. E estava na questão da vacina. Daí eu pergunto para ele, você tomou vacina? Eu tomei. Vamos fazer aqui o teste de sangue para saber quem tem mais imunizante. Já que você tomou vacina, eu não tomei, se você tiver mais do que eu compro agora o teu uísque. Ele não topou. Agora, no parlamento americano, foi dito lá, nós satanizamos o tratamento alternativo para poder vender a Pfizer. Diz lá, cara, 200 mil crianças contaminadas ou infectadas, uma vem a óbito. Vale a pena os efeitos colaterais você prejudicar 199.999 crianças? Então, um relatório grande, mas tá, e o resumo não é da minha cabeça, o resumo são de trechos. E eu botei agora, o resumo com a data, com a página. O resultado da eleição, agora, em 2022, foi uma margem muito pequena, né? 1,8 ponto percentual, né? 1,8 ponto percentual a sua derrota, né? Diferença pequena. O senhor acha que esse seu comportamento durante a pandemia teve peso nesse resultado? Josias, nós tivemos a manifestação do ministro Barroso agora. Ele disse, ontem ou há 2 dias, nos Estados Unidos, que procurou o governo brasileiro por 3 vezes... Governo americano? Americano, nos Estados Unidos, para evitar possível golpe. Esse golpe é lá de trás, você tem que botar uma data onde começou o golpe. Para a Polícia Federal começou dia 29 de julho de 21. Por isso Barroso começou em outra data. Ninguém tem dúvida que o TSE pesou a mão contra a minha campanha, até que eu expliquei os motivos agora há pouco, e tem outros mais para citar também. Mas tudo isso aconteceu. Agora, eu considero isso tudo página virada. Vamos para frente. Vamos pacificar o Brasil. Vamos tirar da cadeia essas pobres senhoras e senhores que nunca viram estilingue na sua frente, está sendo condenada a penas altíssimas por um golpe de Estado, que foi um crime impossível. Golpe de Estado, Josias, até para a tua idade, não sei qual é a tua idade, tem mais de 50, tá? Golpe de Estado não é, vamos dar golpe em Brasília. Você tem que ver como é que fica lá Pernambuco, como é que fica fora do Brasil. Até o 64 começou em 61. O PT, até hoje, acusa o Temer de ser golpista no impeachment da Dilma. Jogo de palavras. O que eles querem, eles sabem que eu, candidato, tenho muita chance de me eleger o ano que vem. Eles querem me tirar de combate por ocasião das eleições. Presidente, a gente está quase encerrando aqui.
Eu queria voltar um pouquinho na Michelle e em 2026 no papel dela. Recentemente também, primeiro eu queria saber, o senhor deu uma declaração, né, de que se ela fosse candidata a presidente, o senhor seria um eventual ministro da Casa Civil, foi uma forma meio irônica, uma brincadeira, mas o senhor imagina ela presidente, uma influência sua do governo, quem seria esse ministro da Casa Civil, como é que o senhor imagina isso? E aí, mais do que isso também, uma outra questão sobre a Michelle. Quando o senhor estava aqui na presidência, nos bastidores, muito se falava de problemas de relacionamento na família, e recentemente ela e o Carlos vieram a público e disseram que se entenderam, né, que eles eram brigados e fizeram as pazes. O que aconteceu para eles fazer? Por que eles eram brigados e por que eles fizeram as pazes? Como é que está o ambiente na família Bolsonaro? O meu pai era um cara bronco, lá do interior de São Paulo. Ele falava, parente bom é parente longe. Sempre vai haver problema. A família Michel tem 200 pessoas aqui na Ceilândia. Tá? Teve algum probleminha no passado? Teve. Está resolvido, passou. Tanto é que foi em São Paulo, se não me engano, você confraternização. Tá? Os filhos do Bolsonaro, os garotos, e deu o recado dela. O cara esteve comigo essa última semana, teve 2 vezes comigo aqui em casa, lá, conversou com a Michelle, sem problema nenhum. Está tudo pacificado. E acontece problema. Você tem problema a ver no teu local de trabalho, por que não vai ter na família? Acontece. Família normal. Está tudo resolvido, graças a Deus, sem problema. Presidente, antes de terminar, eu queria lhe fazer uma última pergunta relacionada ao Trump. Né? O senhor ficou muito animado com a vitória do Trump e tentou ir à posse, não conseguiu, porque não deixaram, né? Mas havia uma impressão de que o senhor achava que a vitória dele poderia criar uma atmosfera que o favorecesse no Brasil. Mudança de ventos em relação ao julgamento. Depois seu filho foi para os Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. E o que eu queria lhe perguntar o senhor realmente acha que o Trump pode interferir na atividade do Supremo? O Trump vai extinguir a primeira turma? O Trump vai transformar o Xandão em ex-Xandão? Qual é o tipo de influência que o senhor acha que o Trump pode ter no Brasil em relação ao seu caso? Tem que perguntar para o Brizo Barroso qual foi a interferência do governo Biden nas eleições aqui. Ele tem que responder primeiro. Eu tive um bom relacionamento com o Trump nos 2 anos que ficamos juntos com o presidente. Ele tem uma preocupação muito grande com a Venezuela. Conversamos muita coisa reservadamente sobre isso. Ele vai morrer comigo. Tá? Ele não quer que o Brasil continue afundando nessa ideologia. Até o próprio Papa, que é americano por coincidência, falou que a liberdade de expressão é sagrada. Então, e os Estados Unidos é o maior país na economia, bélico nuclear, é uma grande potência. E muita gente está se amoldando com os Estados Unidos, independente de qualquer providência por parte dos Estados Unidos. Agora, ele convidou 4 ou 5 chefes de Estado para tomar posse e eu que não sou nada, eu sou um ex. Me convidou. Fiquei chateado, minha esposa foi lá. Qual o efeito efetivo que o senhor acha que ele pode ter? Até agora, ele só olhou para o Brasil para impor uma taxa lá, né, de 10%. Aliás, foi a menor taxa, estava entre as menores taxas. Né? Não parece ainda, pelo menos até agora, não teve... pode ser que em algum momento ele se manifeste em relação ao seu caso. Né? Mas qual é a influência que efetivamente o senhor acha que ele pode ter no Supremo, por exemplo? Olha só, ninguém nega, você não pode negar que ele gosta de mim. Quem sou eu? O PIB do Brasil é 14 vezes menor do que o americano. Foi feita uma certa amizade, não, até porque eu sei o meu lugar. Uhum. Eu sou presidente e ele é também. Há uma diferença entre nós. Conversamos muitas coisas estratégicas sobre o Brasil. E ele até falou, como disse no seu programa, né, que pela primeira vez tivemos um presidente no Brasil que tinha afinidade com os Estados Unidos, diferentemente da esquerda que está aí, e outros presidentes também, que se afastaram ou ficam acusando os Estados Unidos, né, como imperialista, entre outras coisas. Então, o tamanho do Brasil, a sua economia, interessa estar alinhado com os Estados Unidos. E hoje em dia ele vê também com preocupação a questão da China cada vez mais forte. Você vê, o Lula foi lá fora, dá vergonha de ver o comportamento dele, dá vergonha de ver a Janja pedindo demonstrando a questão no TikTok que tem que haver uma certa censura aqui, que atrapalha a educação das crianças, entre outras coisas. Dá vergonha de ver isso aí. Eu não quero esse meu Brasil. Apesar de não gostar do Lula, eu não quero ver esse meu Brasil. É só vexame em cima de vexame. E a imprensa, em grande parte, dizer que eu era um anão diplomático. Excelente relacionamento que eu tive com Benjamin Netanyahu, com a Europa, os Estados Unidos, com o mundo árabe, que a Tereza Cristina abriu o comércio do agro com todo mundo. Lá, Japão, Coreia do Sul. Isso é muito bem. Isso ajudou a nossa economia.
Agora, ele não vai, no meu entender, quem sou eu para dar palpite na vida do Trump, tá? Ele não vai interferir nem falar que a primeira turma tem que mudar. Isso aí, eu sei que foi uma brincadeira também da sua parte aí. Agora, a própria postura dele, até do Papa agora, vai fazer certas pessoas mudar um pouco o comportamento aqui. Que democracia, nós três aqui, é um respeitar o outro. Você não viu desrespeito da minha parte. Eu falava de quando algum palavrão, sim, mas nunca roubei ninguém. Nunca armei nada para se dar bem. Não justifica achar que eu estava preparando um golpe de Estado. Não tem cabimento isso aí. Até que eu tenho demonstrado a questão de não é golpe de Estado você discutir possibilidades em cima de dispositivos constitucionais. E o que o outro lado quer, violar o FER, é me tirar da cédula o ano que vem. Eu, na cédula, tenho muita chance de ganhar a eleição. Volto agora, vou estar no final do mês em Fortaleza, depois dias 12, 13 e 14 do mês que vem, vou estar com o Rogério Marinho no Rio Grande do Norte. Em Mossoró, em outras cidades lá. A aceitação é excepcional comigo, coisa que nunca aconteceu com o Lula, desde quando ele entrou na campanha nas últimas eleições. Presidente, a gente pode continuar mais um tempinho pelo senhor? Como estamos? Podemos? Senão Pô, já passou 1h50? Meu Deus do céu. Já, podemos continuar mais um pouquinho? Aí. A gente já, então vamos mais uns minutinhos. Presidente, voltando à questão da Michelle um pouquinho aí, também um pouco, o senhor acabou mencionando aí que as falas da Covid o senhor não faria de novo, né? Tem uma questão específica que o senhor também era muito acusado no governo de misoginia. O presidente Lula tem falas que também são apontadas como machismo, por exemplo, na posse da ministra Gleisi, quando ele disse que ela era bonita e ia negociar com o Congresso, mas o senhor acumulou aí uma certa repulsa do eleitorado feminino, né? Eu pergunto, do ponto de vista até um pouco mais filosófico, assim, senhores, né, o senhor, o presidente Lula, homens de 70, 80 anos, o senhor consegue fazer aí uma avaliação, uma reflexão de que é preciso evoluir no tratamento com as mulheres, de que é preciso entender que as mulheres podem e devem ocupar espaço de uma forma sem ser acusadas de feminista, apenas ocupando o nosso espaço? O senhor consegue analisar um pouquinho esse machismo estrutural? Me aponte um caso concreto, eu com as mulheres. O senhor disse que a Maria do Rosário não podia ser estuprada porque era feia. Não merecia. O que aconteceu segundos antes? Ela me chamou de estuprador. Eu casado, com filho, me chamou de estuprador. Tudo bem, ela cometeu um erro e o senhor repete o erro, mas assim, o senhor não vê nenhum... quente. Sangue quente. Tá? Agora, ela me acusa disso. Ela estava defendendo o estuprador homicida Champinha naquele momento. Cadaliane Fredebach, tá lá em São Paulo, tá? O cara, esse Champinha, ela estava acampada com o namorado, tinha enganado o pai, lá numa fazenda lá na periferia de São Paulo. E o cara chegou, matou o garoto com um tiro na nuca e ficou 3 dias estuprando a menina. Finalmente ele resolveu degolá-la, executá-la. Dava facuada, o cabo do facão na cabeça dela, não matou, cortou o pescoço dela. E quando foi pego, eu fui convidado no Salão Verde, uma imprensa, não sei que televisão que foi, para discutir esse assunto. E ela chegou logo depois. Ela interferiu, entrou na minha discussão. Depois seria a vez dela falar. Ela foi defender o estuprador Champinha. Estuprador e assassino Champinha. Dizendo que tinha 17 anos de idade, não sabia o que estava fazendo. E ali o sangue quente não é apenas ter me chamado de estuprador, é a circunstância como tudo aquilo aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa voltada para a questão da segurança. Pode não concordar com as minhas teses, mas sempre fui voltada para isso. O senhor se considera machista, não? Você não sabe, pergunta a minha esposa. Quando o senhor fala que a sua esposa, durante o governo, o senhor disse que ela não tinha experiência, o senhor já deu outras declarações que sim, são machistas. A gente vive no machismo estrutural, presidente. O senhor não acha que ela ganhou experiência na questão política com a presidência. Ela não tinha experiência realmente. É uma pessoa humilde aqui da Ceilândia, trabalhava como assessora na Câmara dos Deputados, eu a conheci lá, estava separada e acabei me casando com ela. Já tinha uma filha de 5 anos de idade. Agora, não foi só a misoginia que eu fui acusado, foi de racismo. Eu estou sem a minha medalha para cidadão com palma aqui. Uma medalha que você ganha no exército e você arrisca a vida para trabalhar terceiro. Eu tirei da lagoa o Celso Negão. Se eu fosse racista, tinha deixado o Celso morrer afogado. Eu fui acusado de não gostar de nordestino. O meu sogro, que é o Paulo Negão, lá de Crateús, Ceará. Eu fui acusado de pedofilia, ô Josias, pelo Janones. E depois no programa eleitoral do PT.
Aquele só de pintou um clima, eu sempre usei pintou um clima, vamos lá. Eu não uso mais isso aí. Porque eu quero levar ela para o lado que pintou um clima, eu com 30 seguranças de moto do meu lado, eu vou para dentro de uma casa, fui convidado a entrar para fazer besteira. Não tem cabimento isso aí. Eu fui ver as meninas venezuelanas lá, até me excedi. Mas realmente, nós não queremos para o Brasil o que acontece com a Venezuela. Até porque não temos para onde ir aqui no Brasil. A gente vai para onde? Para Angola? Vai para o Paraguai? Estados Unidos você não entra mais. Queremos isso no nosso Brasil? E a economia sinaliza que estamos caminhando nesse sentido. Agora as acusações contra mim eram enormes. O problema com a imprensa, meu. Não tem verba. Eu fui o primeiro, Josias, o único chefe de Estado do Brasil que tinha teto de gastos. Você tem que cortar onde? Se eu tinha teto de gastos. Vou cortar no que seria menos importante para a gente. Aí começou a briga com a imprensa. O senhor já mencionou aí algumas mudanças em relação à sua relação com a imprensa. O senhor está aqui hoje nos concedendo essa entrevista. Quem diria o Pato tá falando com o Josias aqui? Pois é. O que mudou na sua percepção sobre esse seu comportamento de resistência? Olha só, muita gente falou que não devia vir aqui. O Josias, é um lugar adequado. Eu vou no Pitoli, eu vou no Augusto Nunes, tá certo? E, obviamente, tem um comportamento um pouco diferente do Josias. Aqui, para mim, é o melhor lugar. A gente fura a bolha. Vamos levar para a população o que está acontecendo. Eu acredito, o Josias pode até não concordar. Mas eu respondi o que tinha que ser respondido aqui. Eu não posso ficar fugindo. E a experiência, eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto. Ele procurava o líder e conversava. Antigamente, o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, no Exército, o senhor também costumava se referir ao meu Exército, né? Muita gente falava em um certo sequestro do uso da imagem ali. E hoje, né, na instituição, eles falam em uma readequação de imagem. Eles têm pesquisas que mostram que a imagem foi de fato desgastada. O senhor, como é que o senhor vê hoje a atual cúpula do Exército e o senhor reconhece que criou um desgaste para a imagem das Forças Armadas como instituição? Eu não criei desgaste para ninguém. O problema que houve foi as palavras do general Dutra, após o 8 de janeiro. Esse foi o grande problema que foi tido ali. Fora isso, não tinha problema nenhum. O Exército. Quais foram as palavras do general Dutra? Perdão, presidente, que eu não nós cercamos e eles achavam que estavam sendo protegidos. No dia seguinte, prendemos todo mundo. Elogiou a inteligência emocional do Lula. Ele era o comandante militar do Planalto, né? Do Planalto, sim. Perfeito. 3 estrelas. Tá? Uhum. Então, o problema foi por aí. Ninguém achava, eu conversava com os comandantes, né? Mais com a defesa, sobre os acampamentos. É melhor deixar aí. O próprio Zé Múcio, ministro da Defesa, falou: eu tinha parentes nos quartéis aqui de Recife, tinha amigos nos quartéis de Brasília. Ninguém é bandido, ninguém quer dar golpe. Fosse feita uma pesquisa hoje nas Forças Armadas, o senhor teria 90%, não? Acredito que por aí. Dos votos, acredito que por aí. Dá até mais, não vai entender. Até o tempo te mostra, né? Onde você possivelmente errou. Agora, uma das críticas que são feitas é que houve uma politização das Forças Armadas, né? A política entrou nos quartéis. E aí quem acha que isso é deletério, que é ruim, diz que quando entra a política, a disciplina sai pelo outro lado, né? Neste episódio que está sob julgamento agora no Supremo, há
um leque um conjunto de mensagens quando o general Freire Gomes teve um comportamento diferente do que desejavam os seus apoiadores. A mensagem do Braga Neto dizendo vamos hostilizar o Freire Gomes e o Batista Júnior, quer dizer, aquela família militar se desfez momentaneamente naquele episódio, né? Falta de disciplina. Eu não acuso o Freire Gomes, você nunca viu falando nada sobre o meu exército ainda. Eu sou capitão do exército. Fui formado na mesma academia do Freire Gomes. E o que nós conversamos reservadamente, em nenhum momento o Braga Neto se fez presente nessas reuniões. Nem o Cid se fez presente nessas reuniões. É só nós. O senhor, olhando agora essas mensagens que estão lá, acha que foi um erro mandar hostilizar até as famílias dos comandantes? Hostilizar, eu não mandei ninguém hostilizar ninguém. Você vê uma coisa, né? O Exército participou das eleições. Nós não participamos das eleições. O ministro Barroso, presidindo o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e botou lá dentro para fiscalizar as Forças Armadas. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, legal. Nós temos um comando de defesa cibernética em Brasília. O pessoal lá que... E concluíram que não houve fraude, né? Que as zonas não foram fraudadas. Bem, depois nós vamos ver que outras coisas aconteceram. Mas vamos considerar a página virada. Quem botou as Forças Armadas para dentro da política foi o ministro Barroso, então presidente do TSE. Mas as Forças Armadas, elas fazem parte. Olha só, se o ministro Barroso não tivesse lá atrás, em 21, ido dentro do Parlamento Brasileiro, conversar com lideranças, para enterrar a PEC do voto impresso, nada disso teria acontecido. Por que isso? Isso é outra coisa que me intriga, presidente, porque o senhor é político há mais de 3 décadas, né? O senhor foi eleito várias vezes, algumas delas com urna eletrônica, elegeu-se presidente da República. Se a tese da fraude do sistema eleitoral fosse real, seria um vício das urnas muito democrático, né? Porque já se elegeram presidente de esquerda, presidente de social-democrata, o senhor, que é um presidente de direita, ou fraude democrática essa, né? Então, onde o senhor tira, depois de ter sido eleito tantas vezes por essas urnas, se elegeu presidente da República, por que o senhor acha que tem fraude no sistema eleitoral brasileiro? Ô, Josias, se o tema de confidencialidade do inquérito 361 não valer para esse inquérito, você vai ter a resposta. Eu não posso falar aqui agora que esse inquérito era ostensivo. Passou a ser confidencial. Mas lá tem uma prova de fraude, é isso? Se eu te falar, a PF vai buscar amanhã cedo lá em casa. Via LAI, você poderia colaborar com esse processo. Entra com uma LAI pedindo esse inquérito. É justo esse inquérito estar em aberto até hoje? Está aberto até hoje. E o senhor está realmente convencido de que há fraude? Eu li o inquérito, não vou falar teve fraude ou não teve fraude, mas em 3 páginas, meia dúzia de linha em cada página, você vai ter a sua conclusão. Por que esse inquérito está fechado até hoje? Confidencial até hoje? Porque quando eu ganho eleições, pode a PF instalar um inquérito e apurar possível fraude. Quando o outro lado ganha, eu não posso nem peticionar o TSE. E quem pediu a abertura desse inquérito foi a ministra Rosa Weber, presidente na época lá atrás. Eu acredito, como sempre fala, né, que voto, eleição, é a alma da democracia. Vamos em frente. Tá bem, mas o senhor não considera estranho que um sistema tão viciado tenha proporcionado a eleição de presidentes de diferentes linhas ideológicas? A crítica ao voto eletrônico não começou de uma hora para outra. Lá atrás, em 2012, o Flávio Dino, quem diria, né? O Flávio Dino deu uma declaração em Recife dizendo o seguinte: hoje em Recife tive a informação real que as urnas podem ser adulteradas. O Flávio Dino disse isso. O próprio Carlos Lupe, que entrou com o meu pedido de inegibilidade por duvidar das urnas, um ano antes das eleições de 2018, ele falou o quê? Nas inserções eleitorais pelo Brasil. Quer dizer, o senhor continua convencido de que tem fraude? Olha só, é possível. Uhum. E como é que se acaba com dúvidas? Quando eu aprovei o voto impresso, que a Dilma vetou e derrubamos o veto, o ministro Fux estava na frente do TSE. Me convidou, fui lá conversar com ele. Ele falou o que estava fazendo para 2018. Ele ia 5% das sessões iam ter o voto impresso. Eu até falei para ele,
Ministro, é possível pulverizar? Ele falou, não, já está no programa nosso, vamos pulverizar. Não pode na tua cidade, por exemplo, vamos chutar aqui, a tua cidade aqui, Cabrobló. Tem 10 urnas, uma urna, um candidato tem 80%, nas demais outras, o outro candidato tem 80%. Isso é uma pesquisa. Por que não dar transparência? Qual o problema? Qual o crime de você pedir transparência e segurança num sistema eleitoral que é a alma da democracia? Por que isso? Presidente, também dos planos políticos da sua família tem aí o que se fala, uma previsão de uma bancada forte no Senado, né, em 2026, não sei se Michele, caso não seja candidato a presidente, Flávio, não sei se Eduardo, se Carlos deixaria o Rio, enfim, fala-se na família Bolsonaro com uma força e outros aliados no Senado com essa força da direita. O senhor acha que o objetivo tem que ser ter uma forte bancada no Senado para discutir, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo? Olha, o meu trabalho para uma bancada forte no Senado é para equilibrar o jogo. Você não viu perseguindo ninguém no meu governo. Ninguém. Um abrindo de inquérito contra quem quer que seja para ir atrás desse cara. O contrário agora. Eu até estava buscando aqui o nome aqui do delegado que fez o inquérito do Adélio. Tá? Ele tem nome, né? Esse prezado delegado aí, que é o Rodrigo Moraes Fernandes, que chegou à conclusão que o Adélio foi o lobo solitário, tão logo o Lula assumiu, ele foi ser o diretor de inteligência da Polícia Federal. E a imprensa mesmo disse, em certo momento, que o grande trabalho dele na diretoria de inteligência era os inquéritos do Bolsonaro. É arranjar uma maneira de me tirar de combate via lawfare, né? Para sempre. Ele agora começou aí, não sei, algum problema aconteceu, ele está em Londres. O senhor acha que a Polícia Federal está aparelhada? É isso que o senhor está dizendo? Eu não tenho que generalizar a Polícia Federal. Uma parcela da Polícia Federal está aparelhada. Não tenho dúvida. E o senhor incorpora ao governo atual uma crítica que se fazia ao seu, né? Dizia-se lá atrás que o senhor tinha trocado vários superintendentes, o Sérgio Moro saiu do seu governo com esse argumento, né? Saiu chutando a porta, dizendo, não, querem interferir no trabalho da Polícia Federal e eu não admito e tal. Aí o senhor está replicando uma crítica que se fazia à sua gestão. O Sérgio Moro falou que, numa reunião que eu fiz com o ministro, estava a prova da interferência. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal. Eu gravava as reuniões, pegava ali o chip, pegava alguns melhores momentos de um ministro e outro para a gente poder divulgar. Eu podia ter destruído esse chip, porque não tem obrigação de uma reunião de ministro divulgar por aí. Bem, daí o ministro Celso de Mello determinou que eu entregasse o chip. Eu entreguei e pedi para ele que 50 segundos, a tal momento não fosse divulgado para não termos um problema diplomático. E ele aceitou e foi divulgado, até que apareceram 29 palavrões. E foi comprovado que não tinha interferência nenhuma minha junto à Polícia Federal. O meu erro foi dar de porteira fechada o Ministério da Justiça para o Sérgio Moro. Ele tinha a pretensão dele, né? Ser ministro supremo, ser candidato a presidente, é nada louvável, justo. O senhor tinha feito compromisso com ele? Não, esse compromisso de supremo, não. Paulo Guedes não tinha, quando convidou, assumido nenhum tipo de compromisso? Com o Moro? Não, se teve. Que a intermediação foi feita pelo Paulo Guedes. Né? Quem levou o Moro em casa foi o Paulo Guedes. Apesar de ele ter me ignorado uma vez no aeroporto, o ministro Moro, depois eu estava, se eu não me engano, no Parnaíba, no Piauí, me ligou o Moro e se desculpou naquele momento que eu fui falar com ele no aeroporto, ele me ignorou. Apesar disso tudo, eu achava que ele poderia realmente ter um excelente trabalho. Fez em parte um excelente trabalho. Por exemplo, não foi dele a decisão, né? Quem pediu a transferência do Marcola e liderança do PCC em São Paulo foi o Ministério Público Estadual. E quando o Moro falou comigo, eu estava abaixado lá, foi marcada uma data, foi chamado o governador Dória, o seu secretário-geral Campos, e nós discutimos ali. Falei, pode ter um salve no dia seguinte e matar aqui um montão de policiais, como aconteceu em 2006, se eu não me engano. Lamentavelmente, alguém errou a corda e no dia seguinte divulgou isso aí. Mas fizemos a transferência. Esse trabalho do Moro, eu não vou negar, foi o Moro que fez trabalho aqui, ajudou a diminuir a violência. E acertos, o senhor acha que foi... Não, foi mais acerto. Não vou dar uma demagogia aqui. O Moro foi mais acerto do que erro. Agora, essa coisa do aparelhamento da Polícia Federal,
O senhor se dava também com o procurador-geral Paulo Gonet. O senhor teve com ele. A sua base de apoio no Senado aprovou o nome do Paulo Gonet para Procurador-Geral da República. E ele... Não, estamos falando do Gonet agora. E o Paulo Gonet, ele referendou todo o trabalho que veio da Polícia Federal, até avançou em alguns tópicos, né? Portanto, essa coisa de aparelhamento da Polícia Federal estaria aparelhada também à Procuradoria-Geral da República? Olha, nós fomos ver ex-presidentes, você vê que esse cargo, PGR, é importantíssimo. Quem esteve comigo foi o Aras. Isso. Você não viu ele perseguindo ninguém também. Agora, me surpreende Paulo Gonet, quando ele fala do punhal verde e amarelo, que eu tomei conhecimento e aqueci. Baseado no quê? Nos autos. Não foi. Foi algum assessor dele, ou ele, não sei. A gente fica chateado com isso aí. Agora, o Gonet sempre teve uma fama de uma excelente pessoa dentro do Ministério Público. E lá nós sabemos que, em grande parte, é a pessoa mais de esquerda. Então, o Paulo Gonet não tinha por que ser reprovado, né, ajudado a ser reprovado, pela base que me defendia lá dentro. Eu dei o sinal verde para ele. E agora? Agora chegou a hora, que a gente diz, da onça beber água, né? Quando há pequenos indícios, geralmente o PGR dá para ser favorável que a investigação prossiga. Agora chegou a hora do PGR apontar crimes com provas que eu teria cometido. E aqui eu já falei para você. Como é que eu tive conhecimento do punhal verde e amarelo e aqueci? Vai ter que mostrar em qual página está aquilo. Qual foi? Por que eu estou sendo acusado de depredação de patrimônio se eu estava lá nos Estados Unidos? Qual é a minha ligação com o pessoal que estava aqui? Se centenas de telefones dos aprisionados aqui foi revirado o telefone do pessoal. Não tem nenhuma ligação minha para ninguém. Muito pelo contrário. Tem mais de 30 mensagens da BIM para o G. Dias. Olha o G. Dias. Quando estourou o 8 de janeiro, só apareceu uma imagem. Uma pessoa magra, né? Uma pessoa magra, derrubando o relógio, com uma camiseta minha, não apareceu mais nada. Logo em seguida, alguns dias depois, veio uma parte via CNN, mostrando ali que o G. Dias passeando entre terríveis terroristas. Até que a imprensa mudou de terrorista, passou a ser golpista. Pipoqueiro, sorveteiro, morador de rua. O senhor não acha grave o que aconteceu com os prédios públicos no 8 de janeiro? Grave é você depredar qualquer coisa ou invadir qualquer coisa. Quem fez isso, se responsabilize. Agora, chamar a Débora de golpista não tem cabimento. Não tem cabimento. Essas pessoas que acabei de ler aqui agora, não tem cabimento. A própria F concluiu que não houve um núcleo financeiro. Eu fui acusado, eu peguei mais ou menos 700 mil reais que tinha no Banco do Brasil, todas as minhas economias, no BB, transferi para o BB América em dólar. Eu fui acusado de levar dinheiro para os Estados Unidos para dar golpe. Dá para sustentar 3 minutos de golpe. E não seria dentro de um país como é os Estados Unidos, tem que ser um paraíso fiscal. Chegar a esse ponto de investigar, botar de perna pro ar a vida financeira do sobrinho meu que tem uma loteria esportiva em Eldorado Paulista. Ele está lavando dinheiro lá. Daí, os 15 mil ao longo de um ano que eu passei para esse garoto, via Pix, para pagar jogos de Mega Sena. E eu falei para a PF, são valores, ao longo de um ano, múltiplo do valor de 6 apostas ou de 7 apostas que eu sempre jogo. Mas o objetivo de ir para cima do garoto é que eu estaria lavando dinheiro, não acharam nada. Igual os 101 imóveis, que diz que eu comprei com caixa 2 no Vado Ribeira. Pegou total de 11 parentes meus, de 90 até 20, 31 anos. Mas aí não era Vale do Ribeira, não era imóveis do não, Rio. Vale do Ribeira. Alguma do Rio, a maioria é Vale do Rio. Rio, São Paulo, aqui, pegar dos meus filhos. O que meu filho comprou em planta, está entrado com imóvel. O que eles venderam, não saía, entrava lá. O senhor recebeu também uma quantidade, acho que, se não me engano, 17 milhões de Pix quando pediu. Sim. A Polícia Federal também falou que ia olhar. O senhor já gastou esse valor? Acho que o senhor mencionou isso. Quase metade já foi gasto com advogados e outras despesas, sim. E o senhor pretende pedir novamente algo nesse sentido? Não pretendo pedir. Se precisar, eu peço. Eu nunca esperava ter 1 milhão na minha conta, passei a ter 17 milhões. Mais de 1 milhão de pessoas depositaram. Teve gente humilde, como, por exemplo, um empurrador de carrinho da CEAGESP, botou R$100. Ele escreveu embaixo: obrigado, presidente.
quando o senhor não estava aqui, eu pagava 160 de propina por mês. Quando o senhor chegou, via Coronel Melo Araújo, que foi o chefe do CEAGES, que é o vice-prefeito de São Paulo agora, acabou essa propina. Mulheres, 200, pagavam metade desse valor de propina por mês. E estava na mão de um deputado federal. Afastamos esse pessoal de lá. A CEAGES voltou a ser o que era antes. Voltou a ter prostituição, venda de drogas, homicídio lá dentro. O Melo Araújo, quando assumiu, botou um agente da Caixa, asfaltou tudo aquilo, acabou com a propina sobre pedra. Pedra é o local que o galpão é alugado. Tudo que ele fez, tudo que ele plotou, ele fez o devido registro e boletim de ocorrência. Presidente, hoje, se formos analisar a conjuntura política, a direita, cujo expoente é o senhor, a esquerda, que tem o Lula como expoente, e presumivelmente a próxima sucessão, seja quem for o representante da direita, tiver o seu apoio e tal, vai enfrentar possivelmente o Lula, que está dizendo que é candidato, né? Muito provavelmente a decisão se dará por esta minoria que está no meio, nesse miolo. Esse eleitorado que está no miolo vai optar por um ou por outro. O senhor acha que, com base nas posições que o senhor adota, o senhor vai seduzir esse eleitorado que está no miolo para o candidato que vier a apoiar? Esse pessoal já está vindo. Até quando analisa o que está... Primeiro, o senhor concorda com esse cenário? Concordo. Tá. O miolo é que vai decidir. Sim. Até o que está acontecendo no Brasil. Você pega o pessoal do campo, que continua gostando de mim até hoje. Nós botamos o MST de lado. Nós valorizamos o agro. O Tarcísio foi um estudo sobre balsas no Brasil. Vamos eliminar os balseiros. Muita ponte feita, muita ponte construída. A Tereza Cristina, sua parte, abrindo comércio aí fora. O Paulo Guedes, sem muita experiência política, fazendo um trabalho, no meu entender, excepcional junto à economia. O Rogério Marinho, quando eu convidei para ser ministro do Desenvolvimento Regional, ele falou só... Mas tudo isso foi avaliado lá em 2022, o senhor perdeu, né? Agora nós vamos ter outra eleição. Hoje as pesquisas mostram como há está atomizada a direita, dividida entre várias opções, não há um candidato fixo. O Lula aparece vencendo a eleição, né? Ele ainda é o favorito hoje. Não, pesquisa, eu estou ganhando dele. Não, mas o senhor não está inelegível e pode ser que seja condenado. O que digo quando você analisa o cenário da direita, que hoje não tem o nome não está decidido. O Lula leva vantagem nesse cenário, né? E o senhor imagina que em determinado momento haverá esse nome, e esse nome será capaz de trazer esse pedaço do eleitorado de centro que está aí esperando a definição para 2026 decidir quem vota? Josias, se eu morrer hoje, Josias, a vida vai continuar no Brasil. Eu fico feliz porque tem vários governadores de centro para centro-direita que querem vir candidatos. Agora, o que eu tenho falado? Eu gostaria que eles me defendessem na questão da inelegibilidade. O senhor já conversou com eles? Alguns tenho conversado. Não, já conversei. Tinha um problema com eles, já voltei a conversar com ele, voltou normal, com o Zema, já conversas esporádicas, né? Mas vários deles tiveram nessas manifestações sobre a anistia. E o pessoal está se engajando. Agora, não é fácil você angariar a simpatia do povo. Qualquer um descendo em qualquer lugar do Brasil, de avião, ou chegando lá no outro meio de transporte, como é que vai ser recebido? Tá? Eu vou, se me permitir, vou botar aqui a cara do meu telefone aqui, você recebe minhas comunicações com ela? Então, tudo bem. Eu vou mandar para ela, por exemplo, 12, 13 e 14, com o Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Norte. Como é que o povo recebe a gente? Não, eu pude acompanhar um pouco a sua campanha, eu entendo esse seu sentimento, mas eu não sei se o senhor tem percebido, por exemplo, na recente manifestação aqui da anistia, segundo o monitoramento, foram 4 mil pessoas. Também. Em 2022, em Copacabana, eram 64 mil pessoas. O senhor acha que está perdendo também essa... porque é difícil mobilizar as suas... Mas você acha que o senhor está perdendo um pouco esse capital ao longo desses anos? Aqui em Brasília, foi numa quarta-feira, por volta das 16h30. Eu não iria. Acabei indo no último momento. Numa quarta-feira, horário de expediente. Qual o objetivo nosso? Atrair parlamentares. Eu não sei quantos, mas tinha lá, contando estadual, distrital, senador, vereador, tinha uns 100.
lá. Esse foi o objetivo maior nosso. Tinha 4 mil, eu esperava ter 1.000 pessoas. 4 mil, parabéns. O trabalho do Silas Malafaia também em cima disso. Eu achei que foi excepcional o movimento aqui em Brasília. Pretendemos fazer mais vezes? Sim, há essa possibilidade. Ainda com a pauta da anistia? Também, porque a pauta da anistia, Josias, com todo respeito, Josias, quando vejo, não é apenas a Débora, né? Essas pessoas todas presas, se às vezes nós reclamamos da nossa vida, né? Ah, meu time perdeu hoje. Você viu o teu time jogar? A pessoa está olhando para concreto, sem crime nenhum. Uma pessoa presa, lógico que ela não está satisfeita, mas se ela cometer um crime, ela entuba. E as pessoas são inocentes, são senhoras, são avós, são mães, são pais. Não é justo estar acontecendo com elas. O Brasil foi um país que sempre teve anistia. Não quero nem dizer o que foi a de 79, mas entrou todo mundo ali. O que é essa agora? Querem manter isso vivo para quê? Até me condenar? Essa é a intenção? Não podemos voltar atrás? Eu já voltei atrás dentro do Exército, com recruta. Eu, tenente na fronteira, fiz algo que ia fazer com recruta, voltei atrás, hora depois voltei atrás. É duro, mas voltei atrás. Você cresce. Aqui, teve excesso, pai do Supremo, a Suprema Corte, né? Não vou fazer a Suprema Corte. É um ministro influenciando os demais para um caminho sem volta. Crime multitudinário, sei. Pô, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Golpista, terrorista, depois golpista. Um golpe, como o próprio ministro Zambus disse, sem armas, sem tropa, sem liderança. E as pessoas olhando agora na tua cela, com um concreto em cima. O que está acontecendo com meu filho? Tem um caso em Ji-Paraná. O motorista trouxe um carro de uma empresa para cá, no domingo, dia 8. Chegou aqui e resolveu ir passear ali na esplanada. Foi pego, ficou preso um tempo, depois foi condenado a 14 anos de cadeia. Esse cara, a mulher dele, tem 6 filhos, um de 10 anos, o mais velho, o mais novo fez 1 ano agora. O pai que está vendo aqui de longe, não sei se está na Argentina, onde ele está, vendo os seus filhos de longe. Que é uma pena maior do que essa. A mãe teve seu salário bloqueado. Servidora do Estado, tendo visto as faltas, tá? Mas é justo o que está acontecendo? Se houver um resultado adverso, no seu caso, no julgamento do Supremo, o senhor acha que tem volta para a política ou não? Eu? Influenciar a política, muito bem, mas o senhor se candidatar novamente e tal, se o resultado for adverso? Se hoje em dia conseguir disputar as eleições, no mínimo eu estou no segundo turno. Sim, mas se não puder, se for condenado no Supremo, o senhor acha que essa condenação significa também uma sentença política? É política, como está sendo a inelegibilidade. Agora eu estou com 70 anos, José, pode achar até que eu estou com uma cara de bom aí, mas a carcaça aqui tem 70 anos, eu não aguento disputar uma eleição daqui a 8, 10 anos, não dá mais. Daí tem que se afastar porque... Tanto se houvesse a condenação, seria praticamente condenado... Para mim é pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que eu não tenho mais condições de encarar um presídio aí na situação que estão essas pessoas humildes presas aí, sem crime. Real sem crime. Realmente isso acabou. Mas aí tem a hipótese que o Collor recorreu agora, né? Obteve uma prisão domiciliar humanitária. Josias, eu sou o líder da maior massa de direita no Brasil. Ninguém pode negar isso aí, gosta ou não, ninguém pode negar isso aí. E o objetivo de me tirar fora de combate é deixar a tropa sem liderança, esse é o objetivo. Vamos esmagar a direita. Como esmagar a direita? Condenando o Bolsonaro, o lawfare. É isso que eles querem. Mas o senhor acha que essa direita... Porque a gente vê também que, mesmo sem o senhor, essa direita cresceu. Não há possibilidade de outros líderes? Por exemplo... Tem, está aparecendo devagar. Tem gente que está novo demais, mas está aparecendo. O Nicolas, o senhor coloca numa das questões, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz que o Nicolas precisa ainda amadurecer, não vê ele ainda pronto para voos maiores. Diz que o PL deve ir ao centro e não se radicalizar. Como é que o senhor... O Nicolas não pode disputar o Senado nem a presidência, não tem 35 anos de idade. É um excepcional garoto, tremendo no futuro pela frente. E só o centro-direita e a direita tem isso. Qual liderança jovem você vê no PT? Não tem. Houve nos Estados Unidos, presidente, uma decisão do Trump, depois que se elegeu, ele indultou todos aqueles que foram condenados lá a invasão ao Capitólio, né? O senhor imagina que algo semelhante poderia ocorrer no Brasil?
se um apoiado pelo senhor vencesse a eleição, o senhor contempla essa hipótese do indulto? Seria uma anistia, né? Anistia é perdão. Poderia acontecer, a seu juízo? Político privativo do Congresso. Mesmo se o presidente da República vete e o Congresso derrube, vale a anistia. Não cabe recurso ao Supremo. Está na Constituição. Ou todos nós nos curvamos. O senhor concedeu a graça ao Daniel Silveira, né? Portanto, é também uma ferramenta que está à disposição do presidente, embora possa ser discutido no Supremo, está ao alcance do presidente. Acha que isso poderia vir a ocorrer no Brasil? A graça, você tem um rito a seguir. Isso. Tá? Não é eu vou anistiar o João, vou dar graça para o João. E ali foi em cima do excesso. É justo um deputado ser condenado a 8 anos? Falou besteira. Até na época, conversar pouco com ele, quando houve, eu falei, venha candidato a federal, ele resolveu vir ao Senado. Aí a vida dele acabou. Então foi em cima de uma decisão minha, baseado na lei. Não foi eu vou... Por isso eu lhe perguntei, porque o senhor está sustentando que a exorbitância... Vou falar em sentimento desse governador. Sentimento. É pró-anistia. Vou dizer que é uma lei deles, né? É um sentimento, é pró-anistia. Até para ao governador comparecer a esses atos pró-anistia, ele não pode estar enganando o povo. Agora, o senhor não chegaria a ponto de incluir um tópico como esse numa eventual negociação que venha a estabelecer, a determinado momento o senhor vai decidir, vou conceder o meu apoio a determinado candidato. Isso entraria na equação ou não? Isso pode acontecer, até por um problema de saúde meu, isso pode acontecer. Logicamente que seria discutido. A liberdade é sagrada para nós. Assim como o Leão XIV agora falou da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, que isso é vital para nós. Pediu a liberdade de jornalistas presos pelo Brasil. Nós temos exilados nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo, tem o Alan dos Santos, tem outra, esqueci o nome dele. O Eduardo, o senhor não considera um exilado? Não. A questão dele, ele foi para os Estados Unidos, lá não tem carnaval, aproveitando o carnaval daqui. E o Alexandre de Moraes, atendendo um pedido acho que foi do PT, para segurar o passaporte dele. E foi dado 5 dias para o PGR decidir. Quando ele estava nos Estados Unidos, completou-se o 18º dia. O que ele pensou? Poxa, se eu voltar para lá, eu vou perder um passaporte, eu vou perder a liberdade que eu tenho. E quando ele anunciou que ficaria nos Estados Unidos, hora depois, o PGR foi contra, e hora depois, o Alexandre de Moraes concordou em não pegar o passaporte dele. Então ele resolveu ficar por lá. Ontem o Ciro Nogueira falou que ele deve retornar. O senhor tem essa informação? E qual que é o objetivo dele ficar lá exatamente, assim? Olha, tem que conversar com ele, né? Eu converso com ele quase todo dia, não vou te negar isso aí. E, obviamente, conversa reservada. Assim como eu tinha conversa reservada com o Trump e com outros chefes de Estado pelo mundo, até com o Putin, 3 horas de conversa. Grande parte reservada. Eu não tinha invadido a Ucrânia ainda, tá certo? E ele tem a linha dele. Eu tenho conversado com ele de disputar o Senado por São Paulo em 26. Isso está no radar dele, não está descartado. A gente espere que os ventos mudem aqui no Brasil, que tem algo de errado acontecendo aqui no tocante à nossa liberdade. Eu costumo dizer que a liberdade é o bem mais sagrado que a própria vida. Tem que chegar a um ponto final nisso aí. Não interessa nem para o Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo, esticar a corda demais. Mas, a princípio, ele fica esses 120 dias de licença ou ele retorna, como disse o senador? Está chegando na metade, né? Então, tem mais. Noticiou-se lá, quando ele decidiu ir para os Estados Unidos, que o senhor tinha sido contra. Foi contra mesmo? O senhor achou no que ele primeiro deveria ter momento, ficado? eu fui contra, conversei com ele, e ele expôs os seus motivos, né? Eu não quero ficar longe do meu filho. Eu tenho 5 netos, 4 netas e 1 neto. O moleque lá é mais lógico, é mais chegado, por ser homem, é mais chegado a gente. Você não quer isso aí. Afastamento familiar. Da casa dele aqui, eu estou bancando a despesa dele agora. Em grande parte, eu estou bancando. Se não fosse o Pix, eu não teria como manter essa ajuda para ele, que ele está sem salário lá fora. E tem feito o seu trabalho lá, ele tem uma certa liberdade com a família do presidente, ele vai na Casa Branca, ele vai no Capitólio, ele conversa com o pessoal lá. O pessoal gosta dele, fala muito bem inglês, fala espanhol, já fala razoavelmente bem o árabe. É um garoto inteligente que tem as suas posições. Pô. Seria aqui o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Felipe Barros, o presidente, está fazendo um bom trabalho, está nos Estados Unidos agora. O que nós queremos, Josias,
é garantir a nossa democracia. Alguém achar que o Brasil é um país democrático no momento, está completamente equivocado. Se alguém achar, porque se tivesse eleições hoje, o Alexandre de Moraes viesse candidato, ele ia ter uma votação próxima de mais de 20%, que a esquerda está com ele. Ele diz que não é petista, mas a esquerda está com ele. Nós não queremos isso, nós não queremos um judiciário parcial. Queremos uma justiça que funcione realmente com isenção. O Flávio Dino, ontem, ou anteontem, indicando o nome para ser vice no Maranhão. Pô, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, não pode se miscuir em questões político-partidárias. Então isso não pode acontecer. E o Supremo, alguns lá dentro, têm extrapolado nessa questão. Todo mundo sofre por lá de cá. Hoje em dia, o que é mais comum, o cara passa uma mensagem para outro colega, já pagou aí? Não pode ver esse clima, né, de insegurança. A gente não pode viver dessa maneira, tem que botar um ponto final nisso. Como é que começa o ponto final? A anistia não é derrota para o Supremo. Eu já falei que eu já errei no passado e voltei atrás. Não vou dizer que o Supremo errou, o Supremo exagerou. Há uma sensação, presidente, generalizada de que durante a sua presidência, os 4 anos de presidência, o senhor fez uma aposta na divisão. O senhor fez uma aposta. Eu aqui, lá atrás, nos primeiros mandatos do Lula, o PT tinha a tese segundo a qual era nós contra eles, né? Mas ficou no seu governo eles contra nós. E a divisão se manteve. E hoje o senhor fala, olha, vamos pacificar. O senhor acha que teve alguma influência nessa divisão do país, nesse ambiente, nessa atmosfera que nós respiramos hoje, ou não? Isso veio por geração espontânea? Olha, nós da direita temos chegado junto à esquerda. Eu pego, por exemplo, o nordestino em São Paulo. Por que você está aqui? Lá eu estou sem condições, lá no Piauí. Mas a esquerda está há 20 anos comandando o Nordeste. Alguma coisa está errada. A gente convence a pessoa a vir para o lado certo. Hoje você vê gays de direita, negros de direita. O pessoal entende que algo está errado com a esquerda. Pessoas mais idosas um pouco no Nordeste, eu estou há mais de 20 anos com a esquerda e continuo pobre. A culpa não pode ser do Bolsonaro, ele foi apenas 4 anos. Se não tivesse tido a pandemia e a guerra lá fora, o Brasil estaria voando. Então o pessoal vai entendendo esse tipo de filosofia. Eu vi agora que o PT fez uma cartilha para atrair evangélico. Ué, acharam Jesus? Que geralmente o cara de esquerda, ele é ateu, geralmente. Acharam Jesus? É só para... O Lula se diz católico, né? O senhor também se diz católico. O senhor gostou do Papa que foi escolhido agora? Eu gostei. Tá? Que o que se diz é que ele é progressista também. Não, né? nada a ver. Pelo que as primeiras impressões do momento, ele fala de liberdade de expressão, estou achando excepcional. É o primeiro Papa americano que apareceu aí, né? Meio peruano, meio americano. Peruano. Ele é um ano mais novo do que eu. Qual a idade, Josias? Eu tenho 63. Tá rodado. Presidente, a gente vai já brincando aí da escolha do Papa. Vou encerrar aqui a última pergunta da escolha da CBF, já que o senhor gosta de futebol. Também, o que o senhor achou da escolha do Carlo Ancelotti? Vamos lá, a gente é palpiteiro aqui, né? O meu time é melhor do que o time do Josias, não adianta. Tá certo? Qual é o time do Josias, o senhor sabe? Não sei, não interessa. É o Gama. O Gama, então. O Gama. Eu sou mais Ceilândia do que Gama aqui. Até me pediram para perguntar por que o senhor é palmeirense com a influência do Rio de Janeiro. Palmeirense porque quando, naquela época, 55, raríssimos eram os hospitais que faziam parto, mas geralmente era em casa. Eu nasci em casa. Quando eu gritei, o vizinho gritou lá, homem ou mulher? Meu pai falou, homem. Eu, bota Jair, porque hoje é aniversário do Jair Rosa Pinto, que era o craque meio esquerdo do Palmeiras e da seleção. E depois fui conhecer, no meu condomínio, esse mesmo condomínio, que tudo sai de lá, tem uma casa de uma pessoa muito amiga do filho de Jair Rosa Pinto, que ele frequentava lá, e eu acabei fazendo amizade com ele. Então meu nome já era por causa disso. Meu pai é palmeirense, continuei palmeirense, bem que nem todos, meus filhos, por exemplo, tem 2 botafoguenses, tem um tricolor, a minha esposa é torcedora do Flamengo, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Qual é o assunto mesmo? É da CBF, do novo técnico, olha só, o que eu vejo aqui? O que a gente ouve falar com o palpiteiro? Tem técnico que vai para lá, mas ele tem uma cota de convocação. Tá? Um cara de fora vindo para cá, se for verdade a questão da cota, não sei, ele não vai aceitar a cota.
Quantas vezes tá jogo muito futebol? Por que convocou esse cara? Sempre assim. Futebol é isso aí. Eu acho que nós temos bons técnicos aqui. Eu torço. Sempre torci para o Renato Gaúcho. Eu acho ele uma pessoa que bota a moral. Dentro do campo de futebol, bota a moral. Tanto é que o Fluminense aí perdeu o último jogo, mas tá indo bem. Perto do time que tem, tá? Então o senhor não gostou do Ancelotti? Que o senhor eu prefiro um brasileiro aqui. Brasileiro. Prefiro. Tá? Tem o Ancelotti tem conhecimento, os brasileiros estão lá fora, né? Aqui dentro, não sei se tem conhecimento. Presidente, eu queria muito agradecer em nome do UOL a sua disposição, conversa, passamos aqui um pouquinho, deu 2h30 de conversa, mas eu queria agradecer em nome do UOL a sua disposição. Enfim, a gente faz um jornalismo isento, a gente busca da melhor forma abrir esse espaço e fica um convite para uma próxima oportunidade. Olha, eu quero confessar a excepcional impressão que eu tive do Josias. Tá vendo? Eu te falei. Na telinha é horrível. Pessoalmente 10. Eu tinha avisado, presidente, que o senhor ia ter esse prazer. Não, o nosso objetivo aqui, presidente, é fazer as perguntas que precisam ser feitas, né? E agradeço também a sua presença. À disposição.